Glória a Deus. Gloria a Dio. Muito obrigado pelo presente. Grazie mille per il regalo. Eu não sei se falaram alguma coisa para você em relação ao futebol, Non so se ti hanno detto qualcosa sul calcio, mas eu vejo que essa camisa é profética. ma vedo che questa maglietta è profetica. No decorrer da mensagem dessa noite, Nel passare del messaggio di questa sera vocês vão entender. capirete perché. Muito boa noite, amada igreja. Buonasera all'amata Chiesa, Podem tomar os assentos. potete sedervi. Uma alegria poder estar aqui em Nápoles, È una gioia poter essere qui a Napoli, na igreja LBN. nella Chiesa LBN. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Lodo al Signore per questa opportunità. Quero agradecer ao pastor Humberto. Voglio ringraziare il pastora Pastor Débora, Umberto e la Pastora que me Deborah, receberam com muito amor e carinho. che mi hanno ricevuto con molto Toda a amore. minha equipe foi muito bem recepcionada. Tutta la mia squadra è stata ben ricevionata. Sabe, vocês italianos Voi italiani, aqui de Nápoles qui di Napoli, são muito simpáticos siete molto simpatici e receptivos. e avete ricevuto molto bene. Glória a Deus por isso. Gloria a Dio per questo. Isso faz com que você se pareça mais com Jesus. Questo fa che vi assomigliate un po' di più a Gesù. Vamos à palavra. Iniziamo con la parola. Deus colocou no meu coração uma mensagem Dio ha messo nel mio cuore un messaggio e eu quero ministrar nessa noite e io voglio ministrare questa sera sobre a sua vida. sulla tua vita. E nesse momento eu gostaria que você se desprendesse de tudo. E in questo momento vorrei che tu lasciassi da parte tutto. Abra o seu coração Apri il tuo cuore e permita que Deus faça e permetti che Dio faccia tudo aquilo que Ele precisa fazer nessa tutto noite. quello che Lui ha bisogno di fare questa notte. Então ore comigo assim. Quindi prega con me così. Pai querido, Pai amado, Padre amato, em nome do Teu Filho amado Jesus, nel nome del tuo figlio amato Gesù, eu oro a Ti io prego a te e peço e chiedo que o Senhor ministre no mais profundo do meu coração. che il Signore ministri nel profondo del mio cuore. Se for preciso me confrontar, me Se confronte. c'è bisogno di confrontarmi, Se confrontami. for preciso me curar, me cure. Se c'è bisogno di guarirmi, Se guariscimi. for preciso me libertar, me Se liberte. devi liberarmi, liberami. Mas não permita Ma non que eu permettere volte para minha casa, che io torni a casa mia os meus afazeres, e che tutti i miei da affari, mesma forma que eu cheguei aqui, nella stessa maniera in cui sono tudo arrivata que eu qui, quero tutto quello che io é voglio ser ministrado pela Tua è palavra, essere ministrato per la tua parola sair daqui completamente e uscire da qui completamente Differente diverso da maneira que eu entrei. della maniera in cui sono Porque eu entrato. acredito Perché io credo que toda vez che tutte le volte que o Senhor ministra no meu coração, che il Signore ministra nel mio cuore algo em mim qualcosa in me é melhorado. è migliorato. Que assim seja. Che così sia. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen. Eu creio que vai ser uma noite incrível, Io credo che sarà una serata incredibile porque Jesus se faz presente. perché Gesù è qui presente. Mas eu não saio de casa por um acaso. Ma io non esco di casa per così a Eu caso. tenho uma grande igreja para pastorear. Io ho una grande chiesa per essere Eu pastore. deixei uma igreja no sul do Brasil Ho lasciato una chiesa nel sud del com Brasile 7.000 membros. con 7.000 membri. Nós temos uma obra social Abbiamo un'opera sociale muito grande também. molto grande. Então eu tenho muitas coisas a Perciò fazer no ho Brasil. tante cose da fare in Brasile. Mas eu estava falando com o pastor Humberto Ma io parlavo con Pastore há mais ou Umberto menos um ano e meio atrás. a circa un anno e mezzo Eu fa. estava de férias aqui na Europa, Io ero in vacanza qui in mais Europa, específico na Itália. specificamente in Italia, E sabe, conhecendo alguns italianos, e conoscendo alcuni italiani eu senti uma angústia profunda. ho sentito un'angoscia molto E eu profonda. falei com Deus. E dicevo a Dio, Eu disse, Pai, o que é isso? ho detto, Padre, cos'è questo? E eu senti E io ho sentito que não só a Itália, che non soltanto Italia, ma l'Europa ela precisa ha bisogno de um avivamento. di un ravvedimento, Ela precisa ainda mais do Evangelho. ha bisogno ancora più del Eu Vangelo. sei que não é só a Europa, So che non è solo È il mondo Europa, intero. è tutto il mondo. mas Deus estava falando comigo de forma específica Ma Dio parlava con me in maniera para specifica que eu agisse affinché io potessi agire nesse momento. in questo momento, in questa stagione. Então hoje estou aqui Quindi oggi sono qui porque há um ano e meio atrás perché un anno e mezzo eu fa fui tocado. sono stato toccato E tudo que eu tiver que fazer e tutto quello che dovrò fare pela Itália, per l'Italia, pela Europa, per l'Europa, eu vou fazer. io lo farò. Essa é a minha missão. Questa è la mia missione. Depois eu vou falar dos meus livros, Dopo parlerò dei libri, mas eu não sou vendedor de livros. ma io non vendo libri. Mas eu sei que aquilo que Deus entregou, Ma io so che quello che Dio ha consegnato nella mia aquilo que Deus vita, colocou nas minhas mãos, quello che Dio ha messo sulle mie mani, tem curado milhares e milhares de pessoas. ha guarito migliaia e migliaia di persone. Café com Deus Pai no Brasil Caffè con Dio Padre in Brasile é o livro mais lido, è il libro più letto, mais vendido più venduto de toda a história di tutta la storia da literatura della letteratura cristã cristiana e não cristã. e non cristiana in Brasile.
E eu creio que você vai entender o porquê disso. E io credo che tu capirai il perché di questo. Porque talvez eu seja Perché forse io sono o mais improvável la persona più improbabile para estar aqui ministrando sobre a sua per vida, essere qui a ministrare sulla tua para estar vita, escrevendo livros. per star scrivendo libri. Hoje ainda, Oggi eu ancora vou compartilhar um pouco da minha história. io condividerò un poco della Você vai mia entender storia tudo que eu estou falando. e tu capirai tutto quello di cui Desde sto a parlando, camiseta, dalla maglietta, que eu fiquei muito emocionado. che sono molto emozionato, E agora eu sou napolitano. e adesso io sono napolitano, Minha primeira camisa. la mia prima maglietta. Até o Cristiano Ronaldo pode me dar uma camisa agora que Pure Cristiano Ronaldo mi può dare una eu sou maglietta napolitano. che io sono napoletano. Eu quero que você abra sua Bíblia Vorrei che tu aprissi la tua Bibbia no Evangelho de Lucas, in Luca, no capítulo 15, nel 15, verso de número 11 em diante. versetto dall'11 al 24. A Stephanie vai ler. Disse ancora, un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei 2 disse al padre, «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Ed egli divise tra loro i beni. Di a pochi giorni il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in sé e disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e rallegriamo perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a rallegrarsi. Olhe para mim. Guardate verso di me. Quando Jesus compartilhou essa parábola, Quando Gesù ha condiviso questo ele messaggio, estava nos ensinando muitas coisas. lui ci stava insegnando tante E uma das cose. coisas que eu aprendo E una delle cose che é que esse imparo pai era um pai presente. è che questo padre era un padre Era un presente, pai amoroso. era un padre Era um amorevole, pai que cuidava dos seus filhos. era un padre che si prendeva cura dei suoi Mas um dos figli. filhos, Ma uno dei de figli, uma hora para da outra, un momento all'altro, ele decide sair de casa. lui decide uscire di E por que casa. que ele decide sair de casa? E perché lui decide uscire di Porque ele casa? começa a acreditar em algumas mentiras. Perché lui inizia a credere in alcune Quais bugie. mentiras, pastor? Quali bugie, Ele pastore? começa a acreditar que era melhor viver longe da casa do pai. Lui inizia a credere che era meglio vivere lontano dalla casa del Que é melhor padre, viver longe da intimidade do pai. che era meglio vivere lontano Que é melhor dall'intimità, seguir o seu caminho. che era meglio seguire il suo Então cammino. ele chega pro pai e abre o seu coração. Quindi lui si avvicina al padre e apre il suo E quem cuore. ama dá liberdade. E chi ama dà libertà. Esse pai amava tanto esse filho Questo padre amava così tanto deu suo liberdade figlio per ele seguir o che seu gli ha dato cammino. libertà per seguire il suo Inclusive entregou cammino nas suas mãos e così gli ha consegnato sulle sue mani tudo aquilo que ele tinha de direito. tutto quello che lui aveva per E o diritto. filho sai de casa. E quindi il figlio esce di casa, Mas diz o texto ma dice il que testo chega um momento che arriva un esse momento, filho cai em si. questo figlio si Quando ele cai em risente si, ele lembra da e onde? quando lui torna dove si ricorda? Ele lembra da casa do pai. Lui si ricorda della casa del padre. Por que ele lembrou da casa do pai? Perché si è ricordato della casa del Porque padre? aquele pai Perché quel padre guardou boas lembranças gli ha dato buoni na ricordi memória daquele filho. nella memoria di quei Ele figli. disse para si mesmo: E quindi lui adesso ha detto a se quantos stesso, empregados de meu pai têm comida de sobra? quanti lavoratori di mio padre hanno mangiare in più? E io sono qui che muoio Eu di me porei fame. a caminho e voltarei para o meu pai. E io tornerò al cammino di mio padre e gli dirò, Pai, pequei contra o céu e contra Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. boas lembranças. Buoni ricordi Podem te levar novamente ao propósito. possono portarti nuovamente al proposito. Lá em casa, A casa mia, na minha família, nella mia famiglia, nós temos o cuidado abbiamo la cura de gravarmos boas di lembranças registrare buoni na ricordi memória de quem nós amamos. nella memoria di chi amiamo. Minha menina, La mia ragazza, mia figlia, quando tinha entre 8 e 9 anos, quando aveva tra 8 e 9 anni, eu mandei flores para ela. gli ho na mandato dei escola. fiori a scuola.
Quando as flores chegaram, Quando i fiori sono arrivati, a professora se assustou pensando que eram para ela. la maestra si è spaventata, pensava che fossero per Ela lei. estava completamente enganada. E lei era completamente sbagliata. Era para minha filha. Era per mia figlia. As crianças estavam no recreio I bambini erano lì nella pausa e quando elas voltaram, e quando sono a tornati, professora disse: meninas, la maestra ha detto: bambine, essas flores questi fiori é para uma de vocês. è per una di voi. Isabela disse: pai, nesse momento, E Isabella ha detto: padre, in questo meu coração momento queria saltar para il mio fora. cuore voleva uscire fuori. Quando a professora disse: Quando la maestra ha detto: Isabella essas Rostirola, flores são para você. questi fiori sono per Pai, te. eu não sentia mais as minhas pernas. Padre, io non sentivo più le mie gambe. Eu fui o primeiro homem Io sono stato il primo a uomo mandar flores para minha a filha. mandare fiori a mia Nenhum figlia. outro homem Nessun altro na uomo face da terra nella faccia della terra vai conseguir essa façanha. riuscirà a fare questo. Minha esposa, Mia moglie, quando completou 37 anos, quando ha avuto 37 anni, eu dei 37 presentes. gli ho dato 37 regali. Boas lembranças. Buoni ricordi. As mulheres gostaram, amém? Alle donne piace, amen? Os homens que estão meio assim. Gli uomini sono forse un po' così. O que eu vim fazer aqui nessa noite? Cosa sono venuto a fare qua Em questa poucos sera? minutos esse homem já está me gerando uma despesa. In pochi minuti questo uomo già mi sta generando una spesa. Mas olha só, Ma guardate questo. as mulheres estão pensando, eu vejo que esse pastor é profeta. Le donne stanno dicendo: penso che questo pastore sia profetico. Mas o homem nunca coloca um outro homem Ma un numa uomo saia justa. non mette mai un uomo in una situazione che è complicata, difficile. Quando eu completei 40 anos, Quando ho fatto 40 anni, Michele me deu 40 presentes. Michelle, mia moglie, mi ha dato 40 regali. Boas lembranças. Quindi buoni ricordi. Aquele filho volta para casa Quel figlio torna a casa porque teve boas lembranças. perché ha avuto buoni E ricordi. quando ele está diante do pai, ele E diz: quando lui è davanti al padre, lui dice: Pai, pequei contra o céu e contra Padre, ho ti. peccato contro il cielo e contro te. Ele está completamente arrependido. Lui è completamente pentito. Eu aprendo também que o arrependimento E io imparo anche che il te pentimento coloca novamente ao propósito. ti mette nuovamente nel Mas esse proposito. filho acreditava em uma mentira ainda. Ma questo figlio credeva ancora una Qual bugia. mentira, pastor? Quale bugia, pastore? Ele continua dizendo: Lui continuava dicendo: não sou mais digno non sono più degno de ser chamado teu di filho. essere chiamato tuo figlio. O pai não dá ouvidos. Il para padre essa non mentira. sente questa E o bugia. pai diz para os seus servos: E il depressa, padre dice ai suoi servi: andate Depressa. veloce, veloce. tragam vestes novas e vistam ele. Portate vestiti nuovi e Coloquem vestitelo. um anel em seu dedo Mettetegli un anello sul e dito calçados em seus pés. e che possa avere delle scarpe sui suoi piedi. Matem-no no novilho gordo. Uccidete E vamos l'agnello fazer uma festa. e facciamo una festa. Pois este meu filho estava morto Perché questo mio figlio era voltou à morto vida. ed è tornato alla Estava vita. perdido Era perso e foi achado. ed è stato trovato. Começaram a festejar. Hanno iniziato a festeggiare. Mas esse pai tinha um outro filho Ma questo padre aveva un altro figlio que não sai de casa, che non esce di casa, mas que também acreditava em algumas mentiras. ma che anche lui credeva in due Quando bugie. ele se aproxima da festa, Quando lui si avvicina alla festa, ele fica indignado. lui rimane indignato. O pai vai ao encontro dele Il padre va al suo incontro e ele diz pro pai: e lui dice al padre: como assim, pai? come mai, papà? Como assim? In che senso, papà? O Senhor festejar a volta deste teu filho Hai festeggiato il ritorno di questo tuo que figlio esbanjou os teus bens com as prostitutas? che ha lasciato i tuoi beni alle prostitute. A mim nunca me deste sequer A um me cabrito non mi hai mai dato mai un para agnello eu festejar com os meus affinché amigos. io potessi festeggiare con i miei Mas amici. quando volta para casa, Ma quando torna a casa, este teu filho, questo tuo tu figlio, matas o novilho gordo e faz tu uma uccidi un festa? agnello e fai una festa? Como assim, pai? In che senso, papà? Aquele pai Quel padre olha para o filho guarda suo figlio e diz o texto, e dice il testo ele diz assim: che lui dice così: filho, figlio, filho, figlio, tudo que tenho tutto quello che ho é seu. è tuo. Aquele pai estava dizendo o seguinte para aquele filho: Quel padre sta dicendo quello a suo figlio: filho, você está acreditando em algumas mentiras, figlio, tu stai credendo in alcune bugie, que eu nunca te dei nada, che io non ti ho mai dato que niente, você não tem direito a nada che non hai nesta diritto a casa, niente in questa casa, que o seu irmão tem che privilégio. tuo fratello ha dei privilegi. São mentiras, filho. Sono bugie, figlio. Tudo que o pai tem, Tutto quello che io ho, tudo que o pai tem tutto quello che tuo padre é ha seu. è tuo. Você pode desfrutar. Tu puoi usufruire. Sabe o que eu aprendo aqui? Sai cosa imparo qui? Você pode conhecer a Deus, Tu puoi conoscere a Dio, você pode frequentar uma igreja, puoi frequentare una chiesa, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e puoi Apocalipse, conoscere la Bibbia dall'inizio alla fine, mas se você não tiver intimidade com Deus, ma se tu non hai Pai, intimità con Dio Padre, você não desfruta tu non daquilo usufruirai que já está disponível. di quello che è già Não é que disponibile. os céus vão se abrir. Non è che i cieli non Os si céus aprono, já estão i abertos. cieli già sono aperti. Não é que Jesus vai morrer na cruz Non do è che Calvário. Gesù non morirà nella Ele croce já del Calvario, morreu lui è già e já levou morto sobre si e ha già as portato su nossas di sé dores. i nostri E o dolori. castigo que nos traz a paz E quello che ci porta alla estava pace sobre ele
era su di e lui. pelas suas pisaduras, E per quello che è successo a eu lui, e você io e te, fomos curados, siamo stati guariti, sarados, libertos, liberti, para viver a per liberdade do vivere céu nella liberazione na dei terra. cieli nella terra. Toma uma. Aquele filho não sai de casa. Quel figlio non esce da Ele casa. estava perto do pai, Lui era vicino al mas padre, ele não tinha intimidade com o pai. ma lui non aveva intimità col Ele padre. não desfrutava daquilo Lui que non sfruttava di quello ele tinha direito. di quello cui aveva diritto. Não basta conhecer, Non basta conoscere, não basta frequentar, non basta frequentare, não basta adquirir non conhecimento. basta avere conoscenza. É preciso ter intimidade. C'è bisogno di avere intimità. Sem intimidade, Senza intimità você não vive tu non vivi o propósito para qual il nasceu. proposito per il quale sei nato. Ambos os filhos Tutti e due i figli eram dirigidos por mentiras. erano guidati da bugie. Ambos os filhos Tutti e due i figli não tinham intimidade com o pai. non avevano intimità col padre. E eu te pergunto, E io ti chiedo, nessa noite, questa sera, o que dirige você? cosa ti guida? Quais são as mentiras que Quali você sono tem le bugie acreditado ao seu respeito? che tu credi a tuo rispetto? Todo indivíduo, Ogni persona, sem exceção, senza é eccezione, dirigido por alguma coisa. è guidato da qualcosa. E a pergunta nessa noite E la domanda questa é sera, o que dirige você? cosa ti guida? O que dirige sua vida? Cosa guida la tua vita? Quais são as mentiras que você tem acreditado? Quali sono le bugie a cui stai credendo? Talvez não sejam mentiras, Forse non sono bugie, mas talvez neste exato momento ma forse in questo esatto momento você está sendo dirigido, stai portando dirigida e sendo guidata por um problema, da un problema, uma situação familiar, una situazione familiare, algo que tem tirado o seu sono. qualcosa che ti tira via il sonno. Você dorme pensando nisso? Tu dormi pensando in questo, Acorda pensando ti nisso? svegli pensando in Isso questo dirige você? e questo ti guida. Talvez neste exato momento Forse in questo esatto momento você está com a mente em outro lugar, tu hai la mente da qualche altra parte, em algo in qualcosa que está dirigindo che ti você. sta guidando. Talvez não seja um problema familiar, Forse non è un problema mas familiare, talvez seja um vício. ma forse è un vizio. Seja o vício do cigarro, Forse è il vizio da sigaretta, das drogas, delle droghe, dos jogos. dei giochi. Não, pastor. No, pastore. Eu não bebo, Io non eu não bevo, fumo. io non fumo, eu não jogo. io non gioco, Mas talvez ma forse você está sendo dirigido tu sei guidato pelo vício da pornografia. dal vizio della pornografia. A pornografia vicia mais do que a cocaína. La pornografia è più viziante che la cocaina. Não, pastor. No, pastore. Isso também não é meu vício. Anche questo non è il mio Eu não vizio. sou dirigido pela Io pornografia. non sono guidato dalla pornografia. Então talvez você está sendo dirigido, Quindi dirigida forse por uma sei mágoa. guidato da qualcosa che è dentro di Alguém te. te feriu. Qualcuno ti ha ferito. Alguém te magoou. Qualcuno ti ha fatto male. E até hoje, E fino ad oggi essa ferida está ali. questa ferita è lì Ela dói ainda. e ti fa ancora male. Não, pastor, eu não tenho nenhuma mágoa. No, pastore, io non ho niente che mi stia lì dentro. Talvez você, mulher, Forse tu donna foi traída. sei stata tradita E até hoje, e fino ad oggi você não conseguiu superar non riesci essa a traição. superare questo tradimento. Talvez você até disse que perdoou. Forse tu dici che hai perdonato, Mas ainda essa traição ma ancora questo tradimento dirige você. ti guida. Ou talvez você, homem, foi traído. O forse tu uomo sei stato tradito, Não por sua namorada, non dalla tua fidanzata, não por sua noiva, non dalla tua sposa, não por sua non da esposa, tua moglie, mas talvez por um amigo, ma forse da un amico, por alguém que você confiou, da qualcuno di cui ti fidi, por alguém que você abriu o coração. qualcuno a cui hai aperto il tuo cuore. Eu não sei. Io non lo so, Eu estou dando alguns ti exemplos. sto dando alcuni esempi E eu quero que você personalize essa palavra para a sua e realidade. voglio che tu metti questa parola nella tua realtà. Ou talvez você foi abusado O fosse stato abusato fisicamente fisicamente ou emocionalmente o emozionalmente quando criança, quando eri bambino, quando adolescente, quando adolescente, quando jovem. quando giovane. Você nunca falou isso para ninguém, Tu non hai mai detto questo a nessuno, mas isso até hoje ma questo fino ad oggi dirige você. ti guida. Talvez alguém agiu com ingratidão. Forse qualcuno è stato ingrato, Como é difícil com'è difficile lidar com a ingratidão. lidare con l'ingratitudine. Onde você estendeu as mãos, Quando tu hai steso la tua mano, fez tudo o que hai podia, fatto tutto quello che potevi, mas essa pessoa simplesmente virou as ma costas para questa você. persona semplicemente ha girato le spalle Foi a te. ingrata. È stata E ingrata. até hoje, E fino ad oggi essa ingratidão questo dirige você. ti guida. Eu não sei. Io non so. A pergunta La domanda é a seguinte: è questa. o que dirige sua vida? Cosa sta guidando la tua vita? Entenda uma coisa nessa noite. Capisci qualcosa questa sera? Todos nós, Tutti noi, sem exceção, senza eccezione,
Fomos criados Siamo stati creati para sermos íntimos do Pai. per essere intimi col Padre. Quando você tem intimidade com Deus Pai, Quando tu hai intimità con Dio Padre, você descobre o propósito para qual você nasceu. tu scopri il proposito per il quale sei nato. E assim você segue o seu E destino. così tu segui il tuo destino. Não tem como Non ha come seguir o seu destino seguire il tuo destino sem descobrir o senza propósito. scoprire il tuo E proposito. não tem como descobrir o E non ha propósito come scoprire il sem proposito ser íntimo de Deus senza Pai. essere intimo con Dio O Padre. fato é que quando você é íntimo de Deus, Il fatto è che quando tu sei intimo con quando Dio, você é íntima de quando tu Deus, sei intima con Dio, você descobre tu scopri a sua la identidade tua identità e você opera e tu operi a partir a dela. partire da quello. Por isso que você È per questo che tu vive o vivi il propósito proposito e segue o seu e destino. segui il tuo destino. Mas quando você não é íntimo de Deus Ma quando Pai, tu non sei intimo con Dio Padre, você opera tu inizi ad operare a partir das circunstâncias, a partire dalle circostanze, a partir das opiniões a alheias. partire dalle opinioni umane. Por exemplo, Ad esempio, você já ouviu ou já presenciou tu hai già sentito, hai già uma presenziato pessoa ferida? una persona che è ferita, Ela fere. anche lei ferisce Uma gli pessoa altri. magoada magoa, Una persona che è molto ferita fa male agli altri, porque ela está operando perché lei sta facendo, a partir das circunstâncias. operando a partire da quello Por che sta muitos vivendo anos, per tanti anni. Eu operei a partir das circunstâncias. Io ho fatto questo a partire dalle O que circostanze. falavam ao meu respeito Quello che dicevano su di me me definiam. mi definiva E eu vivi ed io ho vissuto durante anos durante tanti anni longe do propósito para qual lontano eu dal nasci, proposito per il quale sono nato, porque eu era dirigido perché ero guidato por circunstâncias dalle contrárias circostanze e por contrarie opiniões e alheias. per le opinioni degli Mas altri. quando eu descobri Ma quando ho que eu scoperto tinha pai che io avevo un padre e eu me tornei íntimo e dele, io sono diventato intimo con a lui, minha identidade la mia veio à tona. identità è andata davanti e eu não operei mais a partir das e circunstâncias, io non ho fatto più le cose a partire eu dalle comecei a circostanze. operar a partir da minha Ho iniziato ad identidade agire a partire dalla de mia filho. identità di Ou figlio. seja, Ossia, eu não pago mal com mal, io non faccio male con eu male, pago mal com bem. io faccio il male con bene, pago Porque il male eu con sei bene, perché io so Que a minha luta perché la mia não lotta é contra a carne ou non è sangue, contro la carne e il mas sangue, é contra as ma è contro le potestades. potestà. Eu entendi E io ho o capito porquê que eu estou na terra. e perché sono sulla terra. Eu descobri meu Ho propósito. scoperto il mio proposito Estou seguindo o meu e sto destino. seguendo il mio destino. Então, nenhuma opinião alheia, Quindi nessuna opinione degli Mi altri paralizza mais. mi può fermare più. nenhuma circunstância contrária Nessuna circostanza contraria me define. mi può definire. Há uma diferença muito grande. C'è una differenza molto grande Quando você é dirigido por quando tu circunstâncias sei guidato da circostanze e quando você e quando tu é dirigido pelo propósito para qual você nasceu. sei guidato dal proposito per il quale sei nato. Quer fazer um teste? Vogliamo fare una prova? Se você ouviu alguma crítica ao seu respeito, Se tu hai sentito qualche critica a tuo se alguém falou mal rispetto, de você, se qualcuno ha parlato male di e te isso deixou você mal, e questo ti ha lasciato essere deixou male, você de ti ha cama, lasciato ferito a letto, isso quer dizer questo vuol dire que ainda você não sabe quem você che é. tu ancora non sai chi tu sei. Essa opinião alheia, Questa opinione dell'altro, essa inverdade, questa non verità paralisou você, ti ha fermato, atingiu você. ti ha colpito. Porque quando você sabe quem você é, Perché quando tu sai chi tu sei, nenhuma crítica nessuna critica te paralisa. ti può fermare. Se você não vive pelos elogios, Se tu non vivi per le buone cose, tampouco viverá pelas críticas. non puoi vivere nemmeno per le critiche. Há uma diferença muito grande. C'è una differenza molto grande. E eu vou estar falando sobre isso nessa E io noite. parlerò di questo questa Então sera. todos nós Quindi tutti noi nascemos para um propósito siamo na nati per un vida. proposito nella vita. Sem um significado, a vida não tem relevância. Senza un significato la vita non Non serve a tem niente, speranza. non ha speranza. Então você precisa decidir Quindi tu hai bisogno di decidere, ser guiado pelas circunstâncias essere guidato dalle circostanze ou ser guiado pelo propósito para qual você o essere nasceu. guidato dal proposito per il quale Qual sei é a sua nato. escolha nessa noite? Qual è la tua scelta questa sera? Ser dirigido por propósito Essere guidato da un proposito. parte do princípio de saber quem você é, Devi capire prima chi tu sei, resolver o problema que está no seu coração. risolvere il problema che è sul tuo E qual é cuore. o maior problema que está no seu E coração? qual è il più grande problema che è sul tuo cuore? Não é o seu cônjuge, Non è il tuo marito, não é os seus non filhos, sono i tuoi figli, não é os seus amigos, non sono i tuoi amici, não é o seu trabalho, non è il tuo lavoro, não é a sua cidade, non è la tua città, não é a sua non è igreja. la tua chiesa. O maior problema da Il humanidade più grande problema dell'umanità chama-se orfandade. si chiama orfanità. Esse é o maior problema da Questo è il humanidade. più grande problema dell'umanità. Orfandade. Orfanità. Você não pode ir muito longe Tu non puoi andare molto se lontano você não tiver a sua identidade bem se tu non hai resolvida. la tua identità ben É risolta. aquilo que eu falei. È questo che ho detto. Descobrir sua identidade Scopri la tua identità. faz você operar a partir de quem você é Fa che tu faccia le azioni a partire di e chi não tu a partir das sei circunstâncias e non a partire dalle ou opiniões circostanze alheias. o opinioni degli altri. Então, Perciò, até que você saiba fino a che tu sappia quem você é, chi tu sei, você jamais tu mai poderá cumprir o seu propósito. puoi fare il tuo proposito. Você entendeu até aqui? Tu hai capito fino a qui? Está claro? È chiaro? Eu quero dizer quem vocês são. Io voglio dirti chi tu sei.
Se você pegar uma semente Se tu prendi un seme de uma árvore frutífera, di un albero fruttifero, você concorda comigo que toda semente tu concordi con me che tutti i semi tem o DNA de algo hanno il extraordinário? DNA di qualcosa di straordinario? Se eu pegar uma semente Se io prendo un seme de uma árvore di frutífera un albero fruttifero e eu lançar nessa e lo plataforma, lancio qui, ela vai germinar, crescer, florescer e frutificar? crescerà, fruttiferà e darà frutti? Por quê? No, perché? Ela não foi criada Perché non è stata creata para estar aqui. per essere qui. Mas se eu pegar a mesma semente Ma se io prendo lo stesso e eu seme lançar em terra e fértil, lo lancio in terreno ela vai fertile, germinar, lei crescerà, crescer, florescer darà e fiori frutificar? e darà frutti. Por quê? Perché? Ela está no seu ambiente Perché nel suo ambiente natural. naturale Ela foi criada para è estar stata creata per essere naquele lì, ambiente. in quell'ambiente. Ei, uma semente Un solo seme dá quantos frutos? da quanti frutti? Centenas e milhares, Migliaia di frutti, incontáveis. incontabili. Se uma semente C'è soltanto un seme, tem o DNA de algo ha il extraordinário, DNA di qualcosa di straordinario. imagine você, Immaginate voi, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. che sei stato creato a immagine e somiglianza di Ei, Dio. eu quero te lembrar nessa noite Io voglio ricordarti que questa você sera tem o DNA de Deus che tu hai il plantado em DNA di Dio você, piantato in te, com todas as con possibilidades tutte le possibilità de fazer grandes di fare coisas. grandi cose. Então, por que se diminuir? Quindi perché ti stai diminuendo? Por que acreditar em mentiras? Perché credi nelle bugie? Por que permitir que sua vida seja dirigida por Perché circunstâncias permetti che la tua contrárias? vita sia guidata a circostanze Na contrarie. vida você tem dois caminhos: Nella vita hai due ou cammini. você se vitimiza, O tu diventi ou vittima, você decide realmente o ser decidi curado, davvero essere guarito, curada, guarita, para viver o propósito per vivere il proposito para qual você nasceu. per il quale tu sei nato. Eu sei muito bem, Io so molto bene, a vida machuca, la vita fa male, mas eu também sei ma io so anche que Deus cura. che Dio guarisce. Assim como uma semente Così come un seme fora da terra fértil che è fuori dal terreno não fertile pode germinar, non può dare fiori, crescer, florescer e crescere frutificar. e dare frutti. você, Tu, fora da presença de Deus, fuori dalla presenza di Dio, jamais mai poderá cumprir o seu propósito. puoi compiere il tuo proposito. Não tem Non c'è nenhum outro lugar nessun altro posto que você possa frutificar. nel quale tu puoi fruttificare. É só È soltanto na presença nella presenza de Deus Pai. di Dio Padre. Mas muitas vezes Ma molte volte a falta de paternidade, la mancanza di a paternità, falta de intimidade la mancanza di intimità gera dúvidas nas pessoas. porta dubbi alle persone. Por isso há tanta gente perdida, Per questo ci sono tante persone che sono questionando perse, certas coisas que lhes sobrevêm. che fanno domande su cose che vengono addosso a Entenda uma loro. coisa nessa noite: Capisci qualcosa questa sera? a morte La morte é mais universal que a vida. è più universale che la vita. Todo mundo morre, Tutti quanti muoiono, mas nem todo mundo vive. ma non tutti quanti vivono. Um jovem, Un giovane, na casa dos 20 anos, nella casa dei 20 anni, escreveu o seguinte: ha scritto qualcosa. sinto-me um fracassado, Mi sento uno che ha perso, pois luto para me tornar perché lotto per algo tornare que nem ao menos sei o que. qualcosa che nemmeno io so che Tudo è. que sei fazer é sobreviver. Tutto ciò che so fare è sopravvivere. Algum dia, Un giorno, se eu descobrir meu se propósito, scopro il mio proposito, sentirei que estou começando a viver. capirò che sto iniziando a vivere. Esse jovem estava completamente perdido. Questo giovane era molto perso, Não tinha razão de viver, non aveva nessuna ragione per porque vivere, não tinha descoberto o seu perché propósito. non aveva scoperto il suo Não proposito, tinha um relacionamento com non Deus. aveva una relazione con Dio. É lamentável isso. È molto triste questo. Muitas pessoas estão nesse estado. Molte persone sono in questo stato. Eu quero compartilhar com você Voglio condividere con te um pouquinho da minha história. un po' della mia storia. O meu bisavô, Mio bisnonno, um imigrante da Itália, che era un immigrante in foi Italia, morar no sul do Brasil, è andato a vivere nel sud del Brasile, no ano de 1890. nel 1890. E ele conheceu a minha bisavó, E così ha conosciuto la mia uma bisnonna, italiana também, anche lei è un'italiana, ambos da região de Treviso, tutte e due di Treviso, e eles se casaram. e si sono sposati. Só que o meu bisavô Soltanto che mio bisnonno se tornou um homem alcoólatra, è diventato un uomo alcolizzato consequentemente violento. e di conseguenza violento. Ele era dirigido pelo vício. Lui era guidato da quel vizio. Ele era tão violento Lui era così violento que ele esquentava ferros no forno a lenha che lui scaldava i ferri sul forno a legna e queimava as pernas da minha bisavó. e bruciava le gambe della mia bisnonna. Ela era conhecida como a mulher das pernas Lei queimadas. era conosciuta come la donna delle gambe bruciate.
Eles tiveram 19 filhos. Hanno avuto 19 figli. Ei, papai e mamãe, Ehi, padre e madre, eu quero te lembrar nessa noite. voglio ricordarti questa sera. Filhos não vêm prontos. Figli non vengono pronti. Filhos se constroem. I figli devono costruirsi. Dos 19 filhos Dei 19 figli que o meu bisavô di mio teve, bisnonno ha avuto, deles uno di loro era o meu avô, era mio nonno. chamado Atílio, Si chiamava Attilio, que cresceu nesse lar disfuncional, che è cresciuto in questa casa presenciou sfunzionale. muitas brigas, Ha presenziato molti litigi, a la violência, violenza, o vício do il pai, vizio di suo padre. se tornou um homem, Anche lui è tornato uomo. se casou com a minha avó Si è Adelina sposato con mia nonna Adelina e se tornou exatamente naquilo que o pai dele ed è era, diventato ugualmente quello che suo padre alcoólatra era, alcolizzato e violento. e violento. Ele era tão violento, meu Era avô, così violento mio nonno que ele selava minha avó como sela um cavalo. che lui bruciava mia nonna come si brucia un cavallo. Ele colocava ela dentro de barril de vinho Lui la metteva dentro ai barili di vino e jogava morro abaixo. e la buttava da burrone in giù. Ela vai morrer aos 26 anos de Lei muore a idade 26 anni di età e ela vai deixar 3 órfãos. e lei lascia 3 figli O orfani. mais velho é meu pai, Il più vecchio que è mio ainda era uma padre, criança, che era ancora un bambino que presenciou muitas brigas, e ha presenziato tanti litigi. presenciou o vício do pai, Ha presenziato i litigi del se padre. tornou um homem, È diventato un uomo. se casou com uma mulher Si è lindíssima, sposato con una donna bellissima. chamada Edith, Si chiama Edith, minha mãe. mia madre. E ele se tornou E anche lui exatamente è diventato uguale naquilo que o pai dele era, quello che suo padre era, que o avô dele era, che suo nonno era. alcoólatra Alcolizzato e violento. e violento. Já no dia do seu casamento, Nel giorno del suo matrimonio, ele apareceu alcoolizado. lui è apparso che era alcolizzato. E minha mãe, que veio de um lar onde era tratada como uma princesa, E mia madre, che veniva da una casa dove era trattata come una principessa, estava diante de um cenário era davanti a una scena terrível. molto terribile. Já nas primeiras semanas de Già casada, dalle prime settimane di sposata, minha mãe começa mia madre a inizia sofrer violência. a soffrire violenze. Meu pai batia tanto Mio padre la picchiava così que tanto deixava ela completamente che desfigurada. lasciava il suo volto sfigurato. Ela não pode voltar para a casa dos Lei pais, non poteva tornare a casa dei suoi porque meu genitori pai a ameaça, perché suo padre la dizendo que se minacciava, ela voltasse, dicendo che se lei tornasse ele a mataria. lui l'avrebbe uccisa. Então minha mãe tem que permanecer nesse Quindi mia casamento, madre deve rimanere in questo matrimonio completamente violento. completamente violento disfunzional. e che non andava bene. Mas chega um dia, Ma arriva un giorno, meu pai diz para minha mãe mio padre dice a mia madre que se ela engravidasse, che se lei rimanesse ele incinta deixaria de beber. lui lascerebbe di bere. Então minha mãe decide engravidar. Quindi mia madre pensa di diventare incinta. E quando ela está grávida de 7 E meses, quando è incinta di 7 mesi, ele bate tanto nela lui la picchia così tanto que ela entra em trabalho de parto. che lei inizia a avere il travaglio Nasce o meu irmão, e nasce mio fratello. mas dura apenas 24 horas. Ma è durato appena 24 ore. Agora minha mãe Adesso mia madre está com o filho da esperança, ha il figlio della speranza. o filho que mudaria sua casa, Il figlio che avrebbe cambiato la o sua filho que casa. mudaria sua Il história, figlio che avrebbe cambiato la sua storia. está morto em seus braços. È morto tra le sue braccia. Minha mãe está desesperada, Mia madre è disperata. tem que enterrar o seu filho Deve seppellire suo figlio por conta de uma violência sofrida. per causa di una violenza che ha sofferto. Meu pai batia todos os dias, Mio padre la picchiava tutti i giorni, inclusive na região da barriga, pure nella regione della mas pancia. naquele dia Ma quel giorno ele simplesmente lui semplicemente bateu muito ha picchiato a così ponto tanto, appunto, de ela entrar em trabalho de parto. che lei potesse avere le voglie. E a consequência veio E la conseguenza è stata o óbito do meu irmão. che mio fratello morisse. Minha mãe está angustiada. Mia madre era molto angosciata. Meu pai continua dizendo: Mio padre continua a dire, se você engravidar se tu rimani incinta e me der um filho, e mi dai un figlio, eu prometo que eu deixo de beber. io ti prometto che smetto di bere. Depois de um tempo, minha mãe decide engravidar Dopo pela un segunda tempo vez. mia madre rimane incinta per la seconda volta. E quando ela está grávida de 8 E meses, quando è incinta di 8 mesi, meu pai chega em casa, mio padre arriva a casa, bate tanto la nela picchia così tanto que ela fica completamente desfigurada. che lei diventa completamente Minha sfigurata. mãe disse E mia madre dice que durante semanas che durante ela settimane teve que se alimentar só por canudinhos. ha dovuto alimentarsi soltanto con la cannuccia. Se não bastasse, Se non fosse sufficiente, naquela época, in quell'epoca minha mãe morava no interior, mia madre abitava lontano, no sul do Brasil, nel sud del Brasile, um lugar frio, in un posto freddo, e eles tinham um poço. e loro avevano un pozzo. E meu pai pegou 2 baldes de água E mio fria, padre ha preso 2 barili di acqua Jogou fredda nela, e le ha buttata addosso a lui. ela toda a lei. machucada, E lei tutta ferita. fez ela dormir molhada. L'ha fatta dormire Pela bagnata. manhã, Al mattino, minha mãe estava entrando em trabalho de parto, mia madre nel lavoro di parto, que durou 8 dias. che ha durato 8 giorni. E no 8º dia, E nell'8º giorno nasceu meu irmão. è nato mio fratello. Mas nasceu com muitos problemas. Ed è nato con molti Teve problemi. que ficar hospitalizado. Ha dovuto rimanere in ospedale. Mas depois de algumas semanas, ele estava de alta. Ma dopo alcune settimane lui poteva andare Minha a mãe casa. levou para casa, Mia madre l'ha portata a estava casa. muito feliz. Era molto felice. Era o filho que poderia mudar a sua Era il figlio história. che poteva cambiare Ele la sua vinha storia. crescendo, Lui cresceva. 1 mês, 2 meses, mese, 2 mesi, 3 3 meses. mesi. Quando ele completou 4 Quando meses, lui ha completato 4 minha mãe mesi, deu de mamar
Mia madre le stava dando da colocou no mangiare, berço l'ha messo nel e, lettino. para surpresa dela, E per la sua sorpresa, pela manhã, quando ela foi pegar ele, al mattino quando è andata a prenderlo, ele estava morto. lui era morto. Ele tinha um problema também Anche no lui aveva un coração, problema al cuore. mas para os médicos ele estava curado. Ma per i dottori lui era guarito. Os médicos falaram que ele lutou muito quando ele esteve hospitalizado. I dottori hanno detto che lui ha lottato molto quando era all'ospedale. Minha mãe disse que ele lutou muito pela vida, Mia madre dice che lui ha lottato molto per la mas vita, não conseguiu passar dos 4 meses. ma non è riuscita a passare dei 4 Minha mesi. mãe agora está com o filho morto nos braços, Mia madre adesso ha un altro figlio morto tra le braccia, arrasada, che sta molto male, no fundo do è poço, nel fondo del pozzo, sem nenhuma esperança. senza nessuna speranza. Tem que enterrar o filho. Deve ancora seppellire un altro No figlio. Brasil, In Brasile, naquela in época, quell'epoca, o velório il era feito em casa funerale era fatto a casa e o caixão e la bara era produzido também no quintal de casa. era prodotto nel cortile di casa. Minha mãe me disse Mia madre mi ha detto que até hoje che fino ad oggi ela escuta o barulho das lei marteladas sente ancora i martelli fabricando o caixão do che filho. stanno facendo la bara del Ela suo não figlio. tinha nenhuma foto do filho, Lei non aveva nessuna foto del mas no figlio, dia do velório ma nel giorno ela decidiu bater uma del foto. funerale ha deciso di E fare eu una trouxe a foto. foto para mostrar para E vocês. io ho portato la foto per farvi vedere. Esse era o meu irmão Questo era mio fratello, que morreu aos 4 meses, che è morto ai 4 mesi. vítima de um lar disfuncional, È stato vittima di una casa non vítima molto, de um lar violento, vittima di una casa violenta, de um pai alcoólatra. di un padre alcolizzato. Minha mãe enterrou o filho Mia madre ha consegnato suo figlio e o meu pai continua dizendo: e mio padre continua a dire: se você engravidar se tu rimani incinta e me der um filho, e mi dai un figlio, eu prometo que eu deixo de beber. io ti prometto che smetto di bere. Minha mãe não tinha escolha, Mia madre non aveva não un'opzione, podia voltar para casa, non poteva tornare a casa, tinha que ficar debaixo doveva rimanere desse jugo. sotto a questo. Não tinha outra situação, não Non c'era un'altra tinha situazione, o un'altra que via fazer, d'uscita. então minha mãe decide engravidar pela terceira vez. Perciò mia madre decise di rimanere incinta E per quando la ela terza está grávida volta. de 9 meses, E quando è incinta di 9 mesi, nasce a minha irmã. nasce mia sorella. Minha irmã nasceu, mas nasceu com muitos problemas. Mia sorella è nata con tanti problemi. Não podia ser diferente. Non poteva essere diverso. Minha mãe era violentada todos os Mia dias. madre tutti i giorni subiva violenze. Então minha irmã nasceu com muitos problemas de saúde. Perciò mia sorella aveva tanti problemi di E ela salute. teve que ficar hospitalizada também. Quindi anche lei ha dovuto rimanere in ospedale. mês, Un mese, 2 meses, 2 mesi, 3 meses, 3 mesi, 4 4 meses, mesi, 5 meses, 5 mesi, 6 6 meses, mesi, 7 7 meses, mesi, 8 8 meses. mesi. E quando minha irmã completou 9 E meses quando ha fatto 9 mesi de idade no hospital, che era nell'ospedale, minha mãe recebeu a notícia que ela tinha partido. mia madre ha ricevuto notizia che anche lei era morta. Minha mãe está arrasada. Mia madre stava molto male. Se coloque no lugar dela. Mettetevi al suo posto. Como é difícil Com'è difficile enterrar um filho. mettergli suo figlio. Minha mãe está enterrando já o terceiro. Lei sta seppellendo già il terzo. Minha mãe não quer mais engravidar. Mia madre non vuole più rimanere Minha incinta. mãe vai para casa Mia madre va a casa, e está completamente depressiva. è completamente in depressione. Mas depois de um tempo, Ma dopo un tempo, minha mãe decide adotar a minha irmã mais velha. mia madre decide di adottare mia sorella più vecchia. Uma criança crescida de 1 ano e meio de idade. Una bambina che va già 1 anno e mezzo di età. Minha mãe leva para casa Mia madre la porta a com a casa, esperança nella speranza que o meu pai mudasse. che mio padre cambiasse. Mas ele só piorava. Ma lui soltanto peggiorava. Agora era minha mãe Adesso era mia madre e minha irmã e mia sorella correndo do meu che pai, stavano correndo da mio padre, dormindo na rua che dormivano per ou nas strada casas dos o vizinhos. nelle case dei vicini. Mas o meu pai chega um dia, Ma mio padre arriva un giorno, depois de alguns anos, dopo alcuni anni, olha bem nos olhos da minha mãe guarda negli occhi di mia madre e diz: Edith, e dice: Edith, se você engravidar se tu rimani incinta e me der um filho e homem, mi dai un figlio uomo, eu prometo, io ti prometto eu te prometo que eu deixo de beber. che smetto di bere. Minha mãe decide acreditar Mia madre decide di credere e minha mãe tenta uma quarta e gravidez. quindi cerca di avere ancora la quarta gravidanza. E para surpresa dela, E per la sua sorpresa, quando nasce, quando nasce uma menina, nasce una femmina, a minha irmã Cristiane. mia sorella Cristiana. Agora é minha mãe Adesso è mia madre e as minhas duas irmãs e le mie 2 sorelle correndo do meu pai. correndo da mio padre. Minha mãe tenta uma quinta gravidez Mia madre cerca ancora una quinta e gravidanza nasce minha irmã Michele. e nasce mia sorella Michelle. Agora é 3 meninas Adesso sono 3 e femmine minha mãe e mia madre correndo do meu pai. correndo da mio padre. Minha mãe não quer mais engravidar, Mia madre non vuole più a avere vida figli. está muito difícil para È ela, troppo difficile per lei. mas segundo minha mãe, Ma secondo mia madre, ela engravidou por um acidente de mim. lei è rimasta incinta per un incidente di me. Quando minha mãe disse que eu fui um acidente, Quando mia madre ha detto che era un incidente, eu já era um jovem, ero già un giovane, eu já conhecia Deus. conoscevo già Dio. E eu lembrei a minha mãe E io ho ricordato a mia madre
que eu não fui um acidente. che non sono stato un incidente. Porque a Bíblia diz Perché la Bibbia dice que antes que eu chegasse che prima che io arrivassi no ventre dela, nel suo ventre, Deus já tinha Dio aveva già me projetado. progettato me. Eu quero dizer para você nessa Io noite, voglio dirti questa sera, se algum dia se qualche giorno você ouviu dos seus tu hai pais sentito ai tuoi genitori que você não foi projetado, che tu non eri que pianificato, você foi um che è acidente, stato un incidente, que você não foi sonhado, che non sei stato eu sognato, quero te lembrar nessa io voglio noite, ricordarti questa você é sera, um sonho de tu Deus sei un sogno di Dio realizado. realizzato. Nasceu o Júnior e È nato Junior o meu pai não cumpriu com o combinado. e mio padre non ha compiuto con quello che ha detto. E a minha primeira surra foi aos 7 E le meses. mie prime botte sono state ai 7 mesi. Eu estava na cama com a minha mãe, Ero a letto con mia madre, era noite, era sera, fria. faceva freddo. Meu pai chegou alcoolizado Mio padre è arrivato alcolizzato e disse: tira essa criança da e ha cama. detto tira via sto bambino da qua. Minha mãe tentou argumentar para que me deixasse dormir no meio Mio deles, padre ha cercato di parlare perché potessi dormire in mezzo a mas loro, não deu tempo. ma non ho avuto Ele tempo. tirou a cinta Lui ha tirato via la cintura e começou a me e ha bater. iniziato a darmi le botte. Minha mãe disse que ele me bateu muito Mia madre mi ha detto che lui mi ha picchiato Mi così jogò no tanto, berço mi ha buttato nel e lettino impediu ela de me e acudir. ha impedito che lei potesse stare lì con me. Amanheceu o dia, È tornato giorno eu soluçava ainda e io ero ancora molto agitato da surra que eu levei. per le botte che avevo preso. Quando meu pai foi trabalhar, Quando mio padre è andato a lavorare, minha mãe disse que me pegou no colo mia madre ha detto che mi ha preso in e braccio eu estava todo marcado. e io ero tutto quanto ferito. Sabe, entrando um pouco na minha história, Entrando un po' nella mia storia, não tinha como compartilhar a minha história non potevo condividere la sem mia falar storia da base familiar que eu nasci. senza parlare della base familiare che sono nato, Se é que tinha base. se che c'era base. Por eu ter nascido em uma família disfuncional, Per essere nato in una famiglia così, eu me tornei numa criança completamente distorcida, sono diventato un bambino completamente muito storto problemática. e molto problematico. Eu só conseguia me relacionar com a minha mãe. Io riuscivo soltanto a parlare con mia madre. Época de jardim de infância, Quando andavo all'asilo, minha mãe tentou me colocar, mia madre ha cercato di iscrivermi, mas eu não consegui permanecer. ma non riuscivo a rimanere lì. Eu fiquei tão ruim Stavo così male, que eu desenvolvi uma dor na che barriga, avevo un male alla pancia. eu me rolava no chão, Io mi giravo sul pavimento. cheguei a ficar internado, Sono rimasto pure in ospedale, mas os médicos nunca acharam. ma i dottori non hanno mai trovato problema. il problema. Claro, Certo, hoje eu sei, oggi io so, minha mãe também sabe, anche mia madre lo sa, meu problema era il mio psicológico. problema era psicologico. Como ficar longe da minha mãe? Come rimanere lontano da mia madre. Se o porto seguro Se quello che era sicurezza era o colo dela, era soltanto stare in porque braccio a todas lei. as vezes que meu pai chegava, Perché tutte le volte che mio padre arrivava, minha mãe gritava: mia madre urlava, correm que ele está chegando. corri che lui sta arrivando. As minhas irmãs eram Le mie maiores, sorelle erano già più corriam grandi, na frente. correvano davanti. Eu que era o caçula, Io che ero più minha mãe piccolo, sempre me pegava no mia colo. madre sempre mi prendeva in braccio. Toda vez que minha mãe chegava no E jardim tutte le volte che mia madre e arrivava tentava al me nido entregar para as e professoras, cercava di consegnarmi alle eu me maestre, sentia completamente inseguro. io mi sentivo sicuro. E por isso então E per questo desenvolvi essa dor ho avuto questo dolore na minha barriga nella mia pancia, que durou um bom tempo. che ha durato tanto tempo. Então minha mãe aceitou não me deixar, não me matricular no Perciò jardim mia de madre ha infância. accettato che io non andassi all'asilo. Mas aos 7 anos, Ma con 7 anni minha mãe me obrigou a ir para a escola. mia madre mi ha obbligato ad andare a scuola E a escola foi muito difícil para mim, e la scuola è stata molto difficile per me, porque eu era uma criança muito introvertida. perché ero un bambino che ero molto Eu introverso. andava só de cabeça Io baixa. andavo soltanto con la testa bassa. Eu tinha um lar completamente violento. Avevo una casa completamente A violenta. polícia ia todos os dias na minha La casa. polizia andava tutti i giorni a Minha casa casa era mia. toda La quebrada. mia casa era tutta rotta. A grande parte La da grande minha parte della infância, mia infanzia. nós dormimos na rua Noi dormivamo per strada ou nas casas dos o vizinhos. nelle case dei vicini. Meu pai era um homem muito violento. Mio padre era qualcuno molto Um violento. italiano Un italiano que tinha o meu corpo um pouco mais magro, che era un po' più magro di me, mas que tinha tanta ma força che aveva così tanta que ele forza pegava uma geladeira, che lui prendeva un frigo, levantava e lo jogava. alzava e ce lo lanciava. Era algo exatamente. Era qualcosa di disumano. Então, na escola, eu Quindi tinha a muito scuola, medo das pessoas. Io avevo molta paura delle persone. E eu virei o saco de pancada Quindi ero quella persona che prendevo le botte dos dei rapazes. ragazzi. Todas as Tutte vezes, le volte, no término da aula, quando finiva la lezione, no meio da multidão, in mezzo alle persone, eu apanhava.
prendevo le botte. Eu lembro de cenas, Mi ricordo di alcune scene, os rapazes me chutando, dei ragazzi che mi davano i calci eu caído no chão, e io cadevo per terra. eles pegavam minha mochila, jogavam Loro longe, prendevano il mio zaino e lo lanciavano lontano, tiravam minha calça, portavano via il mio pantalone, todo mundo ria tutti quanti ridevano e eu não tinha nenhuma expressão. e io non avevo nessuna espressione. Ali eu ficava Lì rimanevo e eu só me levantava e io soltanto mi alzavo quando todos tinham ido embora. quando tutti quanti andavano via. Isso foi durante muitos E anos. questo è stato durante molti anni. Por exemplo, Ad esempio, eu não sei jogar futebol, io non so giocare a calcio, Humberto. Umberto, Porque as poucas vezes perché le poche volte que eu tentei me aproximar dos che ho rapazes, cercato di avvicinarmi ai ragazzi, eles falaram que eu não sabia andar loro dicevano che non sapevo e que eu não camminare sabia correr. e che non sapevo correre. E eu comecei a acreditar nessas E ho iniziato a mentiras. credere in queste bugie. E durante E anos, durante tanti essas anni mentiras me dirigiram. queste bugie mi portavano avanti. Para você ter uma noção, Per tu avere una aos nozione, 22 anos, a 22 anni, eu já tinha conhecido Jesus, io avevo già conosciuto Gesù, já casado, ero già sposato, eu tinha um carro avevo una e macchina eu só descia do meu carro e io soltanto scendevo se não dalla tivesse macchina, ninguém por se perto. non ci fosse nessuno Os vicino. traumas eram I profundos, traumi erano molto profondi, as feridas eram le enormes ferite erano molto grandi e eu não tinha permitido e io non avevo permesso Deus ainda Dio ancora tocar nessas feridas. toccare in queste ferite. Por isso que hoje Per questo che oggi eu perguntei para você, ti ho chiesto, alguém te compartilhou alguma qualcuno ti coisa? ha detto qualcosa? Porque para mim ganhar uma camisa de um time Perché per me guadagnare una maglietta di calcio é muito importante. è molto importante. Porque no Brasil, Perché in Brasile todo menino joga bola. tutti i ragazzi giocano a calcio. A bola nasce junto com o menino. La palla nasce insieme ai ragazzi. E comigo foi diferente. E come è stato diverso. Então até hoje eu não sei jogar futebol. Quindi fino ad oggi non so giocare a calcio. Mas sabe que hoje Ma so che oggi eu tenho inúmeros amigos ho jogadores. tanti amici che giocano a calcio. Dias atrás, Alcuni giorni fa mandaram uma foto para mim. mi hanno mandato una foto. Cristiano Ronaldo estava lendo o meu livro, Cristiano Ronaldo stava leggendo il mio libro. Café com Deus Pai. Caffè con Dio Padre. Eles acompanham. Loro lo seguono. E eu pensei comigo, E io ho pensato, eu não fui um jogador de futebol, io non sono stato un giocatore di calcio. mas hoje eu estou jogando Ma oggi gioco num time in una squadra aonde o técnico dove il tecnico não perde. non perde. E os meus gols E i miei gol são vidas sono vite que eu ganho para che Jesus. io guadagno per Gesù. Sabe, mas aos 13 anos, Ai 13 anni eu entrei numa depressão ho profunda. iniziato una depressione Em profonda. casa era um caos. Casa mia era un A caos. escola era pior La ainda. scuola era ancora peggio. Eu apanhava todos os dias. Prendevo botte tutti i giorni. Então eu estava numa depressão profunda. Quindi ero in una depressione cheguei pra minha profonda. mãe Sono arrivato a mia E madre eu disse para ela, mãe, eu não consigo e mais. le ho detto, madre, non ce la faccio più. Eu não consigo mais. Non ce la faccio più. Minha mãe tentou me manter na escola, Mia madre ha cercato di lasciarmi a scuola, mas o Júnior estava desistindo de ma estudar. Giugno non voleva più giocare, studiare. Eu tinha muitos traumas na escola, Io avevo molti traumi a scuola, muitos traumas na minha casa. molti traumi a casa mia. Eu estava realmente pedindo a morte. Io veramente volevo soltanto Não morire. tinha por que viver. Non avevo perché vivere. Viver para sofrer Vivere per soffrire não fazia sentido para non mim. aveva senso per me. Então eu me tranquei no meu quarto Quindi mi sono chiusa in camera e eu só saía do meu e quarto uscivo dalla camera quando meu pai chegava à noite. quando mio padre arrivava la Porque sera. ele chegava quebrando tudo. Perché lui arrivava E rompendo nós tínhamos que tutto dormir fora de e casa. noi dovevamo dormire fuori Nessa casa. época, meu pai não trabalhava In mais. questo periodo mio padre non lavorava più, Minha mãe tinha que trabalhar. mia madre doveva lavorare. Ela fazia blusas de lã, Lei faceva delle cose di lana, era sacoleira. andava in giro a vendere. Ela tinha que sustentar o vício do meu pai, Doveva sostenere il vizio di mio sustentar padre, os filhos. i figli, manter a casa. mantenere la casa. Então minha mãe voltava para casa Quindi mia madre tornava a casa só ao meio-dia, soltanto a mezzogiorno, fazia uma comida rápida facevo mangiare veloce e final de tarde. e alla fine del pomeriggio. Nessa época eu comecei a cheirar fralda In quel periodo iniziavo a annusare il e pannello, chupar dedo. il bagno e E por que eu ciucciavo il cheirava a dito. fralda? E perché io non usavo Porque questo a fralda panno? Perché questo panno Tinha o cheiro da minha mãe. aveva l'odore di mia madre. Era o único lugar que eu me sentia Era seguro. l'unico posto in cui mi sentivo Então aquela sicuro. fralda Quindi quel panno era como se fosse um porto seguro. era come se fosse qualcosa di sicuro. Mas nessa época, Però in quel periodo minha mãe sem saber,
Mia madre senza sapere chegou para mim e disse: Júnior, è arrivata da me e ha detto: Junior, você não pode mais cheirar fralda. tu non puoi più annusare il pane, Você não pode mais chupar dedo. non puoi più stare col dito in Você bocca. já é um moço, você sei già un cresceu. ragazzo grande, sei già E cresciuto. minha mãe tirou a fralda. E mia madre ha tirato E quando via minha quel mãe pane. tirou a fralda, E quando lei ha tirato via foi quel como pane, se ela tivesse cortado as minhas è pernas. come se le avesse tagliato le mie gambe. Eu fiquei pior do que eu estava. Sono diventato peggio di quello che ero. E eu comecei E ho iniziato a acreditar em outras a mentiras credere in altre bugie ao meu respeito. rispetto a me. Por exemplo, Ad esempio, eu tenho os olhos claros, io ho gli occhi chiari porque eu sou muito parecida com a minha mãe. perché sono molto simile a mia madre. Eu comecei a odiar os meus Ho olhos, iniziato a odiare i miei occhi porque eu não tinha os olhos do meu pai. perché non avevo gli occhi di mio padre. E eu comecei a acreditar E ho iniziato a credere que meu pai não me amava, che mio padre non mi amava porque eu não era parecido com ele. perché non mi assomigliavo a lui. Eu odiava os meus cabelos. Io odiavo i miei capelli. Eu tentava arrancar os meus cabelos. Cercavo di tirare via i miei Os capelli. meus cabelos eram claros, I miei capelli erano chiari, eram iguais da minha mãe. erano uguali a quelli di mia madre. E o meu pai tinha os cabelos escuros. E mio padre aveva i capelli scuri. Nos dias de hoje, Nei giorni d'oggi, pelo menos no Brasil, almeno in Brasile, as crianças quando estão em depressão, i bambini quando sono in elas se depressione, cortam. loro iniziano a tagliarsi. Eu não me cortava. Io non mi Eu tagliavo. tentava arrancar os meus olhos Io com as cercavo próprias di mãos. tirare via gli occhi con la E eu propria tentava mano. arrancar os meus cabelos. Cercavo di strappare i Eu miei estava capelli. completamente fora de mim. Ero completamente impazzito. Eu estava no fundo do poço. Ero nel fondo del pozzo. Eu quero mostrar uma foto Voglio farvi vedere una foto da minha mãe Di mia comigo, madre, con me. para você ver o quanto eu sou parecido com affinché ela. tu possa capire quanto sono simile a lei. E eu quero mostrar E voglio farvi vedere uma carteirinha que tem a foto do meu pai. qualcosa che c'è la foto di mio padre. Meu pai tinha uma carteira, Mio padre aveva questa tessera carteira de pinguça. che era di qualcosa di qualcuno che beveva. O portador desta carteira Il portatore di questa terá tessera direito de ha beber diritto di bere em qualquer bar do in país. qualsiasi bar del paese exterior. e dell'estero. Deveres do associado: E i doveri dell'associato: beber até o fígado aguentar, bere fino a che il fegato sopporti, ficar constantemente bêbado, essere costantemente ubriaco, só tomar em copo duplo, bere soltanto bicchieri doppi. sempre que encontrar alguém Sempre che bebendo, trovi qualcuno bevendo, filar a maior parte che possível li puoi prendere la maggior parte possibile e nunca deixar nada para o santo. e non lasciare mai niente O all'altro. negócio era tão sério lá em La casa cosa era così seria a casa que mia meu pai tinha uma che carteirinha mio padre aveva una tessera de pinguça. delle persone che Ele beveva. tinha orgulho Lui aveva orgoglio de ser cachaceiro. di essere quella persona alcolatra. Esse é meu pai. Pode ver a foto ali. E questo è mio padre, potete Eu vedere não la sou sua parecido foto. com ele. Io non mi assomiglio a lui. Ele também tinha um nariz bem grande. Anche lui aveva un naso molto grande. Hoje eu agradeço a Deus Oggi ringrazio a Dio que eu sou parecido com a minha mãe. che assomiglio a mia madre. Minha mãe é mais bonita que meu pai. Mia madre è più bella che mio padre. Aos 13 anos, então, no fundo do poço, Con 13 anni che ero nel fondo del pozzo, eu estava na frente da minha casa, ero davanti a casa mia olhando os rapazes jogar bola, e guardavo i ragazzi che giocavano a calcio e passou uma senhora ed è passata una persona. chamada Irene, Questa persona si chiamava Irene e ela me convidou para ir à igreja. e mi ha invitato ad andare in chiesa. E naquele dia eu aceitei. E quel giorno ho accettato. E quando eu entrei na igreja, E quando sono entrata in chiesa, eles estavam cantando uma canção, loro stavano cantando una lode e ali eu pude sentir a presença de e lì ho Deus. potuto sentire la presenza Até di então Dio. eu não tinha, nunca tinha sentido Fino a Deus. quel momento non avevo ancora sentito Eu quero Dio. compartilhar um pedacinho da canção com Voglio condividere vocês. soltanto un pezzo della lode con voi. Quando eu ouvi
Quando ho sentito casa de Deus, casa di Dio, onde flui o amor, dove fluisce l'amore, eu disse para mim mesmo, io ho detto a me stesso, é aqui que eu quero permanecer. è qui che voglio rimanere. Eu não tinha uma casa, Io non avevo una casa, eu não tinha amor io non avevo amore no meu lar. a casa mia. Naquela noite, Quella sera eu lembro que o pastor ministrou sobre mi paternidade, ricordo che il pastore ha ministrato su paternità, sobre o amor de Deus. sull'amore di Dio. E no final daquela celebração, E alla fine di quella celebrazione o pastor fez um apelo il pastore ha fatto una richiesta e chamou à frente e ha chiamato qui davanti quem queria se entregar totalmente a le Deus. persone che volevano a consegnarsi Jesus. a Gesù. Eu estava no último banco Io ero nell'ultima sedia e eu decidi e io ho deciso ir à frente. andare davanti. Cada passo que eu dava Ogni passo che io davo era como se fosse 1 quilômetro. era come se fosse 1 chilometro. Aquele altar não chegava. Quell'altare non arrivava mai. Eu era muito envergonhado. Avevo molta vergogna. Eu ainda acreditava na mentira, Io credevo ancora nella bugia, que eu não sabia andar. che io non sapevo camminare. Então, toda vez Quindi ogni volta que eu me dirigia a algum lugar, che io andavo da qualche parte, eu andava de cabeça baixa io andavo con la testa bassa e eu andava assim, e io andavo così, completamente inseguro. completamente E se eu insicuro. encontrasse alguém na rua, E se io incontravo qualcuno per ou em qualquer strada, lugar, o in qualsiasi posto, eu ficava parado io rimanevo fermo e eu só continuava a andar, e io continuavo a se não camminare tivesse ninguém por perto. solo se non ci fosse nessuno Mas vicino. naquela noite, Ma in quella sera eu baixei a ho cabeça abbassato la testa e eu fui em direção àquele altar. e sono andata in direzione a quell'altare. E quando eu cheguei aqui na frente, E quando sono arrivato davanti eu me joguei no chão mi sono buttato a terra e eu falei com Deus. e ho detto a Dio. Eu estava muito chateado com Deus. Ero molto triste con Dio. Eu estava muito bravo com Ero Deus. così arrabbiato con Dio. E eu disse: Deus, E ho detto Dio, por que você permitiu tudo isso na minha perché hai vida? permesso tutto questo E nella eu mia comecei a vita. compartilhar para Ele Ho iniziato a condividere todas a as lui minhas tutti i miei dores, dolori, tudo aquilo que eu vivi no meu lar, tutto quello che ho vissuto nella tudo mia aquilo casa, que eu passei na tutto escola, quello che passavo a scuola, todos os nomes que eu fui tutti i chamado, nomi di cui sono stato chiamato, todas as surras que eu tutte le levei, botte che ho preso. em casa ou na A casa escola. ou a scuola. Eu estava falando para Deus aquela Io noite. stavo parlando con Dio quella sera. Eu estava questionando Ele. Stavo questionando Por que Ele permitiu? Perché Lui aveva permesso. Aonde Ele estava? dove era. E no final da minha E alla oração, fine della mia preghiera Deus falou para mim Dio mi ha detto que Ele sempre esteve comigo. che Lui è sempre stato con me. E eu senti algo E diferente io ho em mim. sentito qualcosa di diverso in Eu me. senti como se Deus estivesse me Sentivo abraçando come se Dio mi stesse abbracciando e dizendo para mim: e dicendo eu te entendo, filho. Io ti capisco, Tudo figlio. que eu quero Tutto quello che é te voglio curar, è guarirti, te sarar, salvarti, para você viver o novo affinché tu possa a vivere partir de nuovo, hoje. a partire di oggi. Quando eu me coloquei de pé, Quando mi sono messo in piedi eu não era mais o mesmo Júnior. non ero più lo stesso Junior. Algo tinha acontecido no meu interior. Qualcosa era successo al mio interno. Exteriormente ainda eu era o mesmo, Fuori ero ancora lo stesso, completamente sequelado. completamente pieno di ferite. Mas interiormente Ma dentro di me tinha acontecido algo diferente. era successo qualcosa di diverso. Eu voltei para minha casa. Sono tornata a casa mia. Eu falei para minha mãe: mãe, E ho parlato con mia madre a e tua senhora madre. precisa conhecer a igreja que eu fui. Tu devi conoscere la chiesa che sono Minha mãe não andata. deu ouvidos. Mia madre non ha sentito. Minha mãe tinha muitas preocupações. Aveva tante preoccupazioni. Tinha que cuidar da casa, Doveva prendersi cura trabalhar della casa, fora. lavorare O meu fuori. pai vivia com uma faca na Mio cintura padre viveva con para un coltello matá-la, per então até para ucciderla. dormir era E anche difícil. per dormire era difficile. Então minha mãe não me deu ouvidos, Quindi mia madre non mi ha ascoltato. mas não me impediu Ma non mi ha impedito de eu continuar indo na di igreja. io continuare andando in chiesa. Nessa época eu consegui uma bicicleta In velha, quell'epoca avevo una bicicletta vecchia. caía a corrente 7 vezes para Tutte le ir, volte la catena cadeva. 7 vezes para 7 voltar, volte per andare, 7 volte per tornare. mas lá cadeva. estava o Júnior, Ma io ero ancora lì. todos os dias Tutti praticamente i giorni praticamente. indo para a igreja. Andando in chiesa. Eu não me lembro Io non mi ricordo. dos meus 13 anos Dai miei 13 anni aos meus 22 anos, fino ai miei 22 anni, quando eu casei, quando mi sono sposato, ter faltado uma celebração na aver minha mancato igreja, una celebrazione in ter chiesa, perdido um retiro, aver perso soltanto un ritiro, ter perdido uma vigília, di aver perso qualche vigilia. eu não me lembro. Io non mi ricordo. Eu estava completamente Io ero completamente, mergulhado ero semplicemente na consegnato, presença do Pai. immerso nella presenza del Padre. Eu amava ir para a igreja. Io amavo andare in chiesa. Nessa época, In quel periodo
Quando eu comecei a ir para a igreja, quando ho iniziato ad andare in chiesa, todas as vezes que eu passava pelo caminho, tutte le volte che passavo da quella era um strada, caminho longe. è una strada lontana, Eu sempre encontrava os rapazes jogando bola. trovavo sempre dei ragazzi giocando a E calcio, toda vez que eu passava por e eles, tutte le volte che passavo da loro, eles me davam um tapa, loro mi davano um un ceffone, chute, un calcio, mas eu passava ma io correndinho. passavo veloce. A minha vontade de estar na La igreja mia voglia di essere in chiesa era maior era più grande que o medo che la paura de apanhar di deles. prendere le botte da loro. Mas um dia, Ma un giorno a corrente caiu bem aonde eles estavam jogando la bola. catena è caduta giusto dove loro stavano E eu giocando apanhei a uma calcio. surra. E ho preso le botte. E um deles falou para mim o E seguinte: uno di loro ha detto così: você nunca mais tu mai più se atreva puoi passare a passar por aqui. a passare di qui. O dia que você passar novamente Il aqui, giorno che tu passi ancora di qui, nós vamos te quebrar todo. noi ti romperemo tutto. E eu fui impedido E io sono stato così de passar por aquele che non caminho. potevo più passare da quel Eu tinha cammino. apenas 13 Avevo anos. soltanto 13 Eu era uma anni. criança. Ero un bambino. Então eu decidi, Quindi ho deciso, sem falar para minha mãe, senza parlare con mia madre, passar por outros 2 bairros, passare da altri 2 posti para então chegar no bairro. affinché io potessi arrivare La nella mia città igreja della mia chiesa. Era 3, 4 vezes mais longe, Era 3-4 volte più lontano, mas lá estava o Júnior, ma lì era Giugno, todos os dias praticamente, tutti i giorni praticamente, na igreja, in chiesa, adorando a Deus. adorando a Dio. Eu não desisti. Io non ho mollato. Aos 14 anos, Con 14 anni eu estava descendo as águas do batismo. io stavo scendendo alle acque del battesimo. Convidei toda a minha Ho família. invitato tutta la mia famiglia. Ninguém foi, Nessuno è venuto, mas eu estava lá. ma io ero là. Eu sabia E io sapevo que aquele que começou a boa obra che quello che ha iniziato la buona opera era fiel e era justo para fedele e terminar. giusto per finirla. Eu trouxe uma foto. E ho portato una foto Do mio battesimo. del mio battesimo. Lá estava o Júnior, Lì era Giugno, 14 anos, 14 anni. cabelo loiro, Avevo i capelli biondi, cabelo da minha mãe. i capelli di mia madre. Deus estava começando um processo muito lindo na minha vida. Dio stava iniziando un processo molto bello nella mia vita. Nesse tempo, meu pai começou a se entrevar todinho. In questo tempo mio padre ha iniziato ad incurvarsi tutto quanto. E ele ficou no fundo de uma cama. E lui ha iniziato a rimanere a letto. E ele ficou nessa posição aqui, Ed era in questa posizione qui, todo torto. totalmente storto. Os pés I suoi piedi vieram parar aqui na sono barriga. venuti a finire qua nella Ele pancia. ficou no osso e na pele, Lui aveva soltanto osso, desse tamanho. era così. Ele era tão ruim Era così cattivo que quando minha mãe che quando mia ia madre dar um prato de comida, le andava a dare un piatto di mangiare, que ela dava as costas, quando lei si girava, ele dava um jeito de jogar o prato lui nela. trovava un modo di lanciare il piatto. Ele fazia tudo na calça, Lui faceva tutto quanto nei Ele suoi passava pantaloni. nele, Lui passava in se na stesso, roupa de cama, nei vestiti, e minha mãe tinha que dar 2, 3 banhos por dia e mia nele. madre doveva fare 2 o 3 volte il E bagno. minha mãe decidiu cuidar do meu pai. E mia madre ha deciso di prendere cura di mio padre. Depois de algum tempo, Dopo alcun tempo, um certo dia, un certo giorno, meu pai chamou minha mãe mio padre ha chiamato mia e madre todos os filhos e tutti i figli no quarto. in camera. E quando rodeamos a cama, E quando siamo stati lì a letto, o meu pai ouviu falar de Deus. mio padre ha sentito parlare Di di Jesus. Dio, di Gesù. E naquela tarde, E quel pomeriggio o meu pai se entregou a Jesus. mio padre ha consegnato la sua vita a Gesù. E pela primeira E vez, per la prima volta eu vi meu pai chorar. ho visto mio padre piangere. E ele olhou para minha mãe Lui ha guardato verso mia madre e ele disse: Edith, e gli ha detto: Edith, eu quero te pedir perdão voglio chiederti scusa pelos 28 anos per i 28 anni que eu te fiz sofrer. che ti ho fatto soffrire. Eu quero te pedir perdão pelas mortes Voglio chiederti perdono per le dos morti nossos filhos. dei nostri figli. Quando meu pai começou a falar, Quando mio padre ha iniziato a parlare, a língua dele começou a enrolar la sua lingua andava e ele all'indietro. começou a passar mal. È iniziato a stare male. Chamamos a Abbiamo ambulância, chiamato a l'ambulanza. ambulância levou ele para o hospital. L'ambulanza l'ha portato in Ele ospedale. ficou 15 dias internado È rimasto 15 giorni in e ospedale. depois de 15 E dias, dopo 15 giorni ele voltou para è casa, tornato a casa. mas ele voltou dentro de um caixão. Ma è tornato dentro la bara. Meu pai morreu aos 54 anos. Mio padre è morto ai 54 anni. Quando eu tinha 14 anos. Quando io avevo 14 anni. Quando enterramos o meu pai Quando abbiamo seppellito mio padre. e voltamos para casa, E siamo tornati a casa. nossa casa era toda quebrada. La nostra casa era tutta rotta. Não tinha portas, Non aveva porte. não tinha janelas. Non aveva finestre. E eu disse para minha mãe: mãe, E ho detto a mia madre, Deus vai fazer Dio farà algo novo. qualcosa di nuovo. Um ano depois, Un anno dopo, eu já estava com 15 anos. avevo già 15 anni. Eu tinha uma grande missão: Avevo una grande missione. ganhar minha mãe e minhas irmãs para Jesus. Portare mia madre e mia sorella a Gesù. Aos 15 Con anos, 15 anni
minha mãe, mia madre, minhas 3 irmãs le mie 3 e sorelle os meus 3 cunhados e i miei 3 cognati estavam descendo as águas do batismo stavano scendendo alle acque del battesimo na igreja que eu nella pertencia. chiesa in cui facevo parte. Eu tinha ganho toda a minha Hanno família. guadagnato tutta la mia famiglia. Deus estava começando a fazer algo lindo. Dio stava iniziando a fare qualcosa di bello. Nessa mesma época eu disse para minha mãe: Questo stesso periodo ho detto a mia madre: mãe, eu quero voltar para a escola. mamma, io voglio tornare a Já scuola. faziam 2 anos que eu estava longe da Erano già 2 escola. anni che ero lontano dalla E scuola. eu disse para minha mãe: mãe, eu quero voltar. E ho detto a mia madre: mamma, voglio tornare. Só que eu peço para a senhora não me matricular na mesma escola que eu estudei Ma quando ti chiedo di criança. non mettermi nella stessa scuola che ho studiato quando ero Eu tinha bambino. muitos traumas ainda. Avevo ancora tanti traumi. Então minha mãe me matriculou em uma outra escola. Quindi mia madre mi ha messo in un'altra scuola. E mal eu sabia E non sapevo que essa outra escola che quest'altra scuola seria pior do que a primeira. sarebbe stata peggio che la prima. E eu apanhei até os meus 19 Ho anos na preso le escola. botte fino a 19 anni a scuola. Eu não tinha nenhuma expressão. Non avevo nessuna espressione, Eu não falava. non parlavo. Até os meus 22 anos praticamente, Fino ai 22 anni più eu o não meno conseguia me comunicar com ninguém, a non não riuscivo a ser minha mãe. comunicare con nessuno senza mia madre. Eu mal e mal andava porque tinha aquelas Io mentiras. non riuscivo tanto a camminare perché c'erano ancora quelle bugie. Então, por eu não ter expressão, Quindi come non avevo espressione, eu virava o saco de pancada diventavo il sacco di botte dos rapazes. dei ragazzi. Eu lembro de cenas, Mi ricordo alcune scene já com 17, con 18 17, anos, 18 anni. os rapazes todos vindo atrás de mim, I me ragazzi chutando, venivano dietro a me e mi davano calci, baixando minha calça, che mi facevano entrare il e eu era pantalone ridicularizado para todos da e escola. mi prendevano in giro tutti quanti a scuola. Mas sabe, Ma sai, Deus estava comigo. Dio era con me. E Ele sempre disse para mim E lui mi ha sempre detto que um dia che un giorno tudo isso ia acabar, tutto questo avrebbe finito, que eu ia realmente che io davvero viver avrei vissuto novos sonhos, nuovi sogni, novas conquistas nuove conquiste e novas e realizações. nuove realizzazioni. Aos 19 anos, Con 19 anni eu estava orgulhoso de mim. ero orgoglioso di me Eu stesso. estava recebendo o certificado da minha Stavo escola. ricevendo il certificato della scuola. Eu não sei como eu passei, Non so come ho passato l'anno, porque eu nunca fiz uma prova, perché non ho mai fatto una eu nunca verifica. apresentei um trabalho, Non ho mai consegnato mas eu niente. acredito Ma io credo que por não ter faltado, che perché non as mancavo, professoras ficaram com pena, le maestre avevano pena E di mi me passaram. e quindi mi hanno mandato avanti. mas não importa. Ma non importava. Eu estava com o certificado na Io ho mão, un certificato in mano. era o que eu mais queria. Era quello che più volevo. E eu disse para mim mesmo: E ho detto a me stesso, eu nunca mais io mai più vou me sentar mi siederò em uma cadeira de escola. in una sedia di scuola. Só que nessa época, Però in questo periodo Michele, Michelle, minha la esposa, mia moglie, decidiu namorar comigo. ha deciso di fidanzarsi con me. Não sei como. Non so perché. Eu era muito esquisito. Io ero molto strana. Além de não falar, Non parlavo, mal e mal andava, male camminavo. tinha 25 quilos a menos. Avevo 25 kg a meno. Imagine só, Immaginate, era realmente ero davvero um cenário terrível. una scena terribile. Dias atrás eu falei para ela: Alcuni giorni fa le ho detto, o que te fez namorar comigo? cosa ti ha fatto fidanzarsi con me? Você investiu na planta, Tu hai investito nella pianta, você viu que ninguém viu. tu hai visto quello che nessuno ha visto. Lá no Brasil, In Brasile, eu não sei aqui na Itália, io non so qui in as Italia, pessoas compram um apartamento le persone comprano un sem ter o appartamento prédio. senza avere il palazzo. Eles compram na planta Comprano Eles semplicemente veem lì. um desenho, Loro guardano il uma disegno, foto, guardano la pagam foto, pagano e depois de anos o e prédio dopo é anni levantado. quel Eu disse palazzo è para alzato. Michele: Ho detto a mia moglie, Deus te mostrou alguma coisa, Dio ti ha fatto vedere que não qualcosa, é possível perché non è possibile decidir se casar comigo, tu namorar decidessi comigo. di fidanzarti con me. Mas ela disse para mim Ma lei mi ha detto que ela tinha visto em mim che lei aveva visto in um me homem de Deus. un uomo di Dio. E Michele disse: E você não vai Michelle mi ha desistir, detto, tu non mollerai, você vai fazer uma faculdade. tu farai un'università. E a minha sogra e meu sogro E mia suocera e mio suocero me ajudaram também. mi hanno aiutato. E eu consegui fazer E ho iniziato uma faculdade, a fare un'università, uma pós-graduação. il post-graduato, Aos 22 anos, con 22 anni. eu estava no altar Io ero sull'altare e mais uma mentira estava caindo por e terra. ancora una bugia stava cadendo a Porque terra. durante toda a minha juventude, Perché durante tutta la mia gioventù eu acreditava que eu nunca teria uma família, io credevo che non avrei que mai eu nunca avuto una teria famiglia, amigos, che non avrei mai avuto que eu nunca amici, seria bem-sucedido. che non avrebbe As avuto mentiras successo. vinham, Le bugie Mas toda venivano, vez que eu estava na igreja, ma tutte le volte che ero in chiesa Deus falava diferente. Dio parlava diverso, Que eu teria uma che família, avrei avuto una que famiglia, eu teria muitos amigos, che avrei avuto tanti que Ele me amici, levaria pelo mundo che inteiro, mi avrebbe portato nel mondo, que usaria a minha vida para pregar
para milhares che e avevo milhares de usato la mia vita per pessoas. predicare per migliaia e migliaia di persone. Então era uma guerra dentro de mim. Quindi era una guerra dentro di me. Decidir acreditar nas verdades Decidere di credere nelle verità ou acreditar nas o mentiras. credere nelle bugie. Mas aos 22 anos, Ma con 22 anni mais uma mentira estava caindo por ancora terra. un'altra bugia stava cadendo a terra. Eu estava no altar Io ero sull'altare e eu lembro que quando Michele e mi ricordo che quando Michelle deu o primeiro passo ha dato il primo passo naquele tapete vermelho in quel tappeto rosso e ela vinha em minha direção, e lei veniva in mia direzione, cada passo que Michele dava ogni passo che Michelle dava era como se ela estivesse pisando era come se lei stesse na mentira in quelle que bugie, eu nunca teria uma esposa, che io non avevo avuto una que eu nunca moglie, teria uma che família. non avrei avuto mai Naquela una noite famiglia. Deus estava me dando uma família. Quella notte Dio mi stava dando una Um ano famiglia. depois, Un anno dopo eu estava segurando nos meus braços io stavo tenendo tra le mie braccia o meu filho. mio figlio E eu lembro que na maternidade eu levantei ao pai e mi ricordo che e alla eu disse: maternità l'ho Pai, alzato, ho detto: me Padre, ensina a ser um pai, insegnami ad essere un porque padre, ninguém dá aquilo que não perché recebeu. nessuno dà quello che non ha O meu ricevuto. pai nunca me pegou no colo. E mio padre non mi ha preso O in meu pai braccio. nunca disse eu te amo. Meu pai não me ha mai O detto meu pai eu te amo. nunca me Meu abraçou. padre non mi ha mai Eu abbracciato. nunca toquei no meu pai Io non ho mai toccato enquanto suo padre vivo. mentre era vivo. Como ser um bom pai? Come essere un buon padre. Eu estava levantando meu filho Io para os stavo alzando céus mio figlio al e cielo pedindo para Deus me e chiedendo a ensinar. Dio di insegnarmi a ser um bom pai. ad essere un buon padre. E eu acredito E io credo que eu fui um excelente pai. che sono stato un E eccellente tenho sido um padre. excelente pai. E sono un O eccellente meu filho padre. está aqui. Mio figlio è qui. Ele está por aqui? È qui? Ele deve estar Sarà da qualche resolvendo parte. algumas coisas Sta lá fora. risolvendo alcune cose qui fuori. Depois você pode conhecer o meu Dopo filho. lo potete conoscere. Mas eu trouxe uma foto, Ma io ho portato una foto. porque tem um ano que ele casou. Perché da un anno che si è sposato. Esse é meu filho E questo è mio figlio e a minha nora. e mia nuora. Pode deixar essa foto por enquanto. Potete lasciare questa foto per ora. Há um ano atrás, Un anno fa, o meu filho disse: pai, mio figlio ha detto: papà, eu quero que o senhor faça o meu casamento. voglio che tu fai il mio matrimonio. Eu disse: não, filho. Ho detto: no, figlio. O pai tem muitos amigos pastores. Papà ha tanti amici pastori. Chama um deles. Chiama uno di loro. E ele disse: não, pai, eu quero que o senhor faça o E meu lui ha detto: no, io casamento. voglio che tu faccia il mio matrimonio. E eu decidi então fazer. Ho deciso così di fare. Eu sabia que eu tinha uma grande missão. Sapevo che avevo una grande Ia ser missione. muito difícil. Sarebbe stato molto E difficile. confesso dizer para E vi vocês, confesso, não é fácil casar um filho. non è facile sposare un figlio. A emoção, L'emozione, a adrenalina l'adrenalina é muito grande. è molto grande. Só que nós moramos em Itajaí, Santa Catarina. Solo che noi abitiamo a Itajaí, Santa Catarina. E ele decidiu se casar E lui ha deciso di sposarsi em Gramado, in Gramado, no Rio Grande do Sul. nel Rio Grande Sul, É mais na ponta do che è Brasil. nella più punta del Brasile, No sul. in sud del Brasile. É uma cidade muito È visitada, una città molto conosciuta, uma cidade muito parecida è una città com molto simile as cidades da Itália. con alcune città dell'Italia. Lá dá muito frio. Là fa molto freddo. E no dia do casamento do meu filho, E nel giorno del matrimonio di mio figlio estava chovendo muito. pioveva molto. Só que ele tinha alugado uma antiga vinícola. Solo che aveva preso un'antica E o casamento vinicola. seria no campo aberto. E il matrimonio sarebbe stato in un E a posto festa aperto. seria numa casa antiga. E la festa sarebbe stata all'interno Nessa di una casa casa. antica, in questa casa. Então estava chovendo muito e nós Pioveva estávamos molto. com um grande problema. E noi avevamo un grande problema. Os convidados começaram a chegar L'invitata è iniziata ad e arrivare a chuva não parava. e la pioggia non si Então nós fermava. começamos a direcionar os convidados para esta casa. Quindi abbiamo iniziato a portare l'invitata in questa casa. Começamos a servir um coquetel Abbiamo improvisado iniziato a dare un cocktail improvvisato para que a chuva passasse, affinché la pioggia passasse. mas as horas se passavam Ma le ore passavano e a chuva não parava. e la pioggia non si O fermava. casamento era marcado para as 4 horas da Il tarde. matrimonio sarebbe stato alle 4 del pomeriggio. Já era 6 horas da tarde Erano già le 6 del Estava pomeriggio. anoitecendo. Era già sera e a chuva e la estava muito pioggia forte. poteva essere forte. Então eu saí Quindi sono uscito do local onde eu estava recepcionando os nel convidados posto dove stavo ricevendo quelle e eu fui persone. até uma dessas E janelas. sono stata in alcune finestre E eu olhei para fora, e ho guardato fuori aonde estava a decoração dove c'era la decorazione, no campo, lì in quel posto, e eu falei com Deus. e ho parlato con E eu Dio. disse: Pai, E ho detto: Padre, o meu filho está casando. mio figlio si sta sposando. Esse momento foi um momento muito esperado. Questo momento era molto Faça atteso. alguma coisa. Fai qualcosa. Pare essa chuva. Ferma questa pioggia. E Deus falou para mim algo, eu quero compartilhar com vocês. E Dio mi ha detto qualcosa che voglio condividere con Deus voi. falou para mim assim: filho, Dio mi ha detto: figlio, eu estou no controle da sua io vida. sono nel controllo della tua Eu estou no vita. controle desse Io casamento. sono nel controllo di questo E eu quero te matrimonio. lembrar de algo que você não lembra. Io voglio ricordarti di qualcosa che non ti ricordi. Há 130 anos atrás, 130 anni fa, o teu bisavô, tuo bisnonno, Augusto, Augusto, vinha morar veniva ad abitare
nesta região. in questa regione. E eu trouxe você e o seu filho E ho portato te e tuo figlio para reescrever a sua história. affinché possiamo riscrivere la tua storia. E Deus falou para mim E Dio mi ha detto o seguinte: questo: nunca mais mai più haverá succederà na sua família nella tua famiglia e na sua e nella descendência tua discendenza um alcoólatra, un alcolizzato, um violento un violento e um abusador. e una persona che abusa. Minutos depois, Alcuni minuti dopo a chuva passou la pioggia si è e o fermata meu filho estava e casando. mio figlio si stava sposando. Foi lindo o que Deus fez naquela È noite. stato bellissimo quello che Dio ha fatto quella E notte. por que Deus falou um abusador? E perché Dio ha detto di quello Porque che há 6 anos abusava? atrás, Perché 6 anni quando eu fa, escrevi meu primeiro livro, quando ho scritto il primo libro, a editora da época pediu para eu reunir minha família no meu escritório. la casa editrice di quell'epoca ha chiesto di riunire la E mia quando famiglia. todos estavam no meu E escritório, quando tutti quanti erano lì, minha mãe pediu mia madre ha chiesto para que os netos deixassem a sala. che i nipoti potessero uscire da Eu quella fiquei sala. assustado. Mi sono Eu já spaventata. tinha escrito 700 páginas no Avevo meu già livro, scritto 700 pagine di quel mas libro. minha mãe estava pedindo Ma mia madre stava para chiedendo que os netos deixassem a sala. che i nipoti potessero uscire di lì. Ela queria falar algo Lei voleva parlare di qualcosa. e eu disse para mim mesmo: será que tem alguma coisa que eu não E ho sei? detto a me stesso, sarà che c'è qualcosa che non so? E de fato tinha. E c'era. Quando os netos deixaram a sala, Quando i nipoti hanno lasciato quella a sala, porta foi fechada. la porta è stata chiusa. Minha mãe começou a chorar. Mia madre ha iniziato a E piangere. ela disse: eu preciso contar algo para E lei ha detto, vocês. devo raccontare qualcosa. Para mim foi muito difícil ouvir, Per me è stato molto difficile sentire, como homem come uomo e como filho. e come figlio. Minha mãe estava dizendo Mia madre stava dicendo que durante toda a vida de casada com meu pai, che durante tutta la vita di sposata con mio padre ela foi abusada è sexualmente stata dele. abusata sessualmente da lui. Ele começava uma relação sexual 9 horas da Lui noite, iniziava una relazione sessuale alle 9 di sera terminava só no outro dia pela manhã. e finiva soltanto il giorno dopo al mattino. Naquele momento eu fechei meus olhos In quel momento ho chiuso i miei occhi e algo me e disse: qualcosa mi ha detto: você não pode perdoar o seu pai. tu non puoi perdonare tuo padre. Seu pai era um monstro. Tuo padre era un mostro. Ele não merece perdão. Lui non si merita il tuo perdono. Ele judiou demais da sua mãe. Lui ha fatto tanto male a tua madre, Mas ao mesmo tempo, ma nello stesso tempo Deus estava me levando naquele quarto Dio mi stava portando in quella stanza aos 14 anos. a 14 anni E eu pude visualizar o meu pai naquela cama. e ho potuto vedere mio padre in quel Eu letto. pude ouvir a voz dele. Ho potuto sentire la sua E ele voce, olhando para minha mãe, lui guardando mia madre, os olhos lacrimejando. i suoi occhi piangendo E ele dizendo: e Edith, lui dicendo: Edith, eu quero te pedir perdão voglio chiederti perdono pelos 28 anos que eu te fiz per i sofrer. 28 anni che ti ho fatto soffrire. Quando eu ouvi isso, Quando ho sentito questo, eu abri os meus olhos no meu ho escritório. aperto i miei occhi nel Eu mio olhei para ufficio, minha mãe ho guardato mia E madre, eu disse: mãe, o pai está ho perdoado. detto: mamma, il papà Eu è vi ali perdonato. Io ho uma visto cilada lì de Satanás una scena di Satana tentando puxar um relatório che voleva portare qualcosa del me passato paralisar e fermare para que eu não liberasse perdão. affinché io non potessi liberare il E a perdono. falta de perdão E la mancanza di impede perdono você impedisce de viver as promessas di vivere le promesse e cumprir o propósito para e o qual você compiere il nasceu. proposito per il quale sei Satanás nato. estava tentando me parar mais uma vez, Satana voleva fermarmi ancora una volta, mas eu decidi perdoar. ma io ho deciso di perdonare. Aliás, eu já tinha perdoado Avevo già perdonato aos 14 anos. ai 14 anni. Eu abracei minha mãe. Ho abbracciato mia Eu disse: madre. mãe, Ho detto: mamma, nós já superamos todas as noi coisas. abbiamo già passato tutto. Nada mais vai nos parar. Nient'altro ci Eu quero te lembrar nessa Io noite, voglio ricordarti questa sera, mesmo que você saiba de algo anche se tu sai di qualcosa, que quando você liberou o perdão você não sabia, che quando hai liberato il perdono non lo sapevi, decida permanecer no perdão, decidi di rimanere nel perdono, porque o inimigo vai tentar puxar relatório perché il nemico cercherà di portarti indietro para te paralisar. affinché possa Uma vez que fermarti. você perdoou, Un giorno che hai perdonato, está perdoado, è già perdonato, independente do indipendentemente que você souber di depois. quello che tu saprai dopo. Aos 29 anos estava nascendo minha filha, Con 29 anni nasceva mia figlia e aos 29 anos estava plantando a igreja a Reviver com 8 pessoas. e con 29 anni stavo piantando la chiesa Eu con já tinha me 8 formado em persone. teologia, já tinha feito uma Avevo pós-graduação già fatto teologia, e tinha feito 20 pós-graduato. provas com Deus. Avevo già fatto 20 E prove Deus estava con Dio. dizendo: E Dio mi stava dicendo: comece uma igreja, inizia una chiesa, plante uma igreja. pianta una chiesa. Nasceu pequena, È nata piccola, 8 pessoas, 8 persone, numa oficina. in un ufficio. Coincidência ou propósito, meu pai era Coincidenza a mecânico. proposito, mio padre era meccanico. E por muito tempo eu queria muito ser igual meu pai, E ser per molto mecânico. tempo volevo essere meccanico come mio padre. Mas Deus estava começando numa oficina, Ma Dio stava iniziando un'officina, uma igreja, una chiesa, algo que é completamente diferente. qualcosa che è completamente diverso. A igreja começou a crescer muito La chiesa ha iniziato a crescere molto e junto com a igreja, e insieme alla chiesa
Na época, minha esposa recebeu uma herança milionária Nell'epoca mia moglie ha ricevuto do pai qualcosa di biologico milionario, dela. di suo padre biologico. E ela decidiu doar E ha deciso di tudo para a obra. donare tutto quanto all'opera. Então nós abrimos alguns projetos sociais. Quindi abbiamo aperto alcuni progetti sociali. Eu que fui órfão de pai vivo quando criança. Io ero orfano di padre vivo quando ero bambino. Hoje nós temos um orfanato, abrimos um Oggi orfanato de abbiamo un crianças orfanotrofio di bambini de 0 a 12 anos. da 0 a 12 Mais de anni. 3.000 Più crianças di 3.000 bambini foram destinadas a famílias sono stati saudáveis. destinati a famiglie. Eu que fui órfão de pai vivo na Io ero adolescência, orfano di padre vivo hoje temos um nell'adolescenza. orfanato de Abbiamo un adolescentes orfanotrofio de 12 a adolescenti, 18 anos. dai 12 ai 18 Eu anni. que tive um pai viciado, Io che ho avuto un padre hoje nós viziato. temos um centro de recuperação Oggi abbiamo un centro di que recupero trabalha com mulheres viciadas em che lavora substâncias con psicoativas donne viziate e mulheres portadoras de vírus e HIV. donne che hanno Aonde a família não l'HIV, quer mais, e dove le famiglie non eu vogliono cuido più. dessa mulher Io prendo cura di questa donna gratuitamente gratis até a morte. fino a Se che tiver muoia. alguma mulher aqui na Itália Se c'è qualche donna qua in que Italia queira tratamento, che voglia fare pode questo mandar pro trattamento, Brasil, potete venire in que a Brasile, gente cuida dela. che noi vi prenderemo cura. Eu que passei por necessidade, Io ho passato necessità, abri um projeto chamado Mercado Solidário. ho aperto un progetto che si chiama Mercato Solidario. As famílias carentes são cadastradas, Le famiglie che non hanno niente sono elas recebem o registrate, dinheiro solidário ricevono un soldo e com esse dinheiro solidário elas vão no nosso e mercado con questo soldo solidario e vanno elas al nostro mesmas mercato. pegam o carrinho E loro stesse prendono la e carrella fazem as e compras. fanno la loro spesa. Não é o pastor Júnior dando Non um sono quilo io de Giulio arroz, che do un chilo di riso um iogurte, o uno yogurt uma bolacha. o qualcosa di Não. biscotto, no. É o pai, È il padre, a mãe, la madre dando uma bolacha para o che filho. stanno dando biscotti Porque al eu figlio. quero Perché io voglio Que aquele filho tenha boas che quel lembranças. bambino abbia buoni ricordi. Porque boas lembranças Perché buoni ricordi podem nos levar novamente. possono portarci ancora ao propósito. al proposito. Eu que nunca pratiquei esportes, Io che non ho mai fatto sport, temos diversos projetos de abbiamo esportes. diversi progetti di sport. Eu que tive problemas seríssimos com a Io ho escola, avuto tanti problemi con la compramos um storia. terreno no Haiti Abbiamo preso un terreno in Haiti e mais de 200 crianças e abbiamo preso 200 estão na bambini. escola Sono lì in quella e nosso scuola. desafio agora é construir uma E la nostra escola. sfida è costruire una scuola. Aquele menino Quel bambino que acreditava em tantas che mentiras, credeva in tante bugie. Deus foi curando. Dio è andato guarendo. Conforme ele se abria, Man mano che si apriva, Deus me deu uma família, Dio mi ha dato una famiglia. Deus me deu Dio filhos, mi ha dato un figlio. Deus me fez um pastor, Dio mi ha fatto un pastore. não só pai de dois filhos E non soltanto biológicos, padre di figli biologici, mas também pai de uma ma multidão padre di una moltitudine de mais de 7.000 più di pessoas. 7.000 persone. E quis Deus E questo Dio, que aquele menino, quel bambino que aos 13 anos che a 13 anni desistiu da escola, ha lasciato la scuola, se tornasse um autor, si tornasse l'autore, autor do livro autore del libro mais vendido do Brasil, più venduto del Brasile. 5 milhões de cópias. 5 milioni di copie. Não é por números Non è per numeri e não é por valores, e non è per soldi, mas é por ver ma è per vedere o quanto Deus quanto Dio nos sopra, ci o soffia quanto Deus é e poderoso quanto Dio è potente para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou per fare pensamos. infinitamente di più di quello che crediamo o pensiamo. Somos o maior podcast do Brasil no Abbiamo il più grande Spotify. podcast del Brasile su Spotify. O podcast Café com Deus Il Pai podcast Caffè con Dio Padre é o maior è il podcast più grande podcast do Brasil. del Brasile. Sabe, são milhares de pessoas Sono migliaia di persone se rendendo a Cristo. che si stanno rendendo a Cristo. O meu livro Café com Deus Pai, Il mio libro Caffè con Dio Padre ele tem uma palavra ha una parola para cada dia do ano. per ogni giorno dell'anno. São 365 Sono mensagens 365 messaggi para abençoar o dia per benedire il giorno das pessoas que estão lendo. delle persone che lo stanno leggendo. Eu vejo o agir de Deus de uma forma tão linda. Io vedo l'agire di Dio in una maniera così bella. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Non so come sei arrivato qui Eu questa não conheço a sera. sua história. Non conosco la tua storia. Eu não sei quais são os seus Non desafios. so quali sono le tue sfide. Eu não sei quais são os seus Non traumas. so quali sono i tuoi traumi. Eu não sei como é que foi o seu passado. Non so come è stato il tuo passato. Eu não sei quais são as suas Non inquietações. so quali sono i tuoi Eu disturbi. não sei quais são as suas Non lutas. so quali sono le tue lotte. Eu não sei quais são as mentiras que tentam te Ma paralisar. forse le bugie che cercano di fermarti. Uma coisa eu sei: Una cosa so. a vida machuca, La vita fa male, mas Deus cura. ma Dio guarisce. Eu estou finalizando, Sto per finire, mas eu queria dizer para vocês ma vorrei dirti qualcosa. que encontrar um pai Che trovare un padre é entender que nós fomos gerados nele, è capire che siamo stati generati da Lui, convidados a reconhecer a sua soberania invitati a conoscere la sua sovranezza e a viver a liberdade do céu na e terra. vivere la libertà del cielo sulla Encontrar terra. um pai E avere un padre, é eliminar as pendências do passado, eliminare le cose del passato, é deixar de acreditar nas mentiras lasciare di credere nelle bugie
e viver o propósito e trovare il proposito para o qual você foi criado. affinché tu sei stato creato. Chegou a hora È arrivato il momento de você ter um encontro che tu possa avere un incontro de cura di guarigione que só o Pai pode proporcionar. che solo il Padre può O proporzionare. que você vai receber a partir de agora Che tu riceverai a partire da ora é muito forte. è molto forte. Eu falei para vocês no início, Vi ho detto all'inizio, eu não saí da minha casa por um non acaso. sono uscito da casa mia per caso, Eu tô aqui por um propósito. sono qui per un proposito E nessa noite Deus quer te curar. e questa sera Dio vuole guarirti. Fecha os teus olhos. Chiudi i tuoi occhi E com os olhos fechados, e con gli occhi chiusi eu quero que você traga neste momento voglio che porti in questo momento a lembrança de como foi a casa do seu pai. il ricordo di com'è stata la casa di tuo padre. Quais lembranças você tem Quali ricordi tu hai da casa do seu pai? della casa di tuo padre? Boas ou ruins? Buone o cattive? Talvez a sua lembrança seja igual à minha, Forse il tuo ricordo è uguale al mio, não tão boa. non così buone. Talvez o seu pai não foi alcoólatra, Forse tuo padre non è stato alcolizzato, mas ele era ausente. ma era una persona assente. E como você sente falta? E come sentivi la mancanza? Ou sentiu falta? O hai sentito la mancanza? Talvez o seu pai não era ausente, Forse tuo padre non era una persona che mancava, mas ele não te abraçava. ma non ti abbracciava. Talvez o seu pai até te abraçava, Forse tuo padre ti abbracciava, mas ele nunca olhou nos teus olhos e disse: ma non ti ha mai guardato negli occhi e ha detto: Filho, Figlio, filha, figlia, o pai te ama. papà ti ama. Talvez você esteja sofrendo e não saiba o motivo. Forse stai soffrendo e non ne sai il motivo. Talvez você venha procurando para os seus Forse vazios stai cercando nei tuoi vuoti um preenchimento superficial qualcosa che possa riempire no mais diversos superficialmente tipos de relacionamentos nei più diversi tipi di e relazioni nada te preenche. e niente ti riempie. Talvez Forse você queira que todos e tudo vuoi che tutti e tutto olhem para você com prioridade e atenção. ti guardino con priorità e attenzione. Talvez a cultura dominante deste mundo Forse la cultura dominante tenha di questo criado uma mondo pressão tão ha negativa creato una pressione que negativa esteja levando você a demonstrar pelo lado de fora, che ti stia portando a dimostrare você da não é pelo fuori lado de dentro. ciò che tu non sei da dentro. assim como eu sempre pensava. Così come ho sempre pensato. Talvez você não se ache digno, Forse tu non ti senti Digna. degno o degna, não consegue encontrar nenhum valor em você, non riesci a trovare un valore in te, não consegue enxergar nenhum propósito. non riesci a trovare un proposito. Existe uma solução, C'è una soluzione, existe um pai. esiste un padre E eu encontrei esse e pai io ho trovato questo e padre tive a minha filiação restaurada. e ho avuto la mia E filiazione você também pode ter a sua filiação restaurada e anche nessa tu puoi noite. avere la tua filiazione Basta restaurata. você abrir o seu coração Basta che tu apri il tuo e cuore deixar Deus trabalhar. e lascia che Dio lavori. Olhem para mim. Guardate verso di me, Como é difícil com'è difficile sentir a falta do pai, não é verdade? sentire la mancanza del padre, non è vero? Só quem passou é que sabe. Soltanto chi l'ha passato lo sa. Você, Tu, que está na segunda fileira, você moço, isso. che sei lì nella seconda fila, Se o seu pai tu tivesse ragazzo, dado a certeza se tuo padre ti avesse dato la certezza que você foi a coisa mais importante que ele teve, che tu sei stato la cosa più importante che tu avevi, teria sido diferente? sarebbe stato diverso. Posso dar um abraço? Posso darti un abbraccio? Você sempre foi importante. Tu sei sempre stato importante. Nos momentos mais difíceis da tua Nei vida, momenti più difficili della tua vita, Deus Pai estava contigo. Dio Padre era con te. Deus me trouxe lá do sul do Brasil Dio mi ha portato dal sud del para Brasile dizer para você a dirti o quanto Ele te di ama, quanto Lui ti ama, o quanto Ele está orgulhoso de di quanto você. Lui è orgoglioso di te. Você é um filho Tu amado. sei un figlio amato. Quantas mentiras você acreditou Quante até bugie hoje? tu hai creduto fino ad oggi? Essas mentiras nessa noite Queste bugie questa notte caem por terra cadono per terra e o teu choro e il tuo pianto se tornará em riso de si alegria. tornerà Há uma nova risata estação se d'allegria. iniciando. Una nuova stagione Há um novo inizia. tempo se Un iniciando. nuovo tempo inizia. Deus Pai Dio Padre está começando hoje sta iniziando oggi algo novo com você. qualcosa di nuovo con Se te. prepare Preparati para viver novos per sonhos, vivere nuovi sogni, novas nuove conquistas conquiste e novas e nuove realizações. realizzazioni. Não permita Non que permettere nenhuma mentira che nessuna bugia te paralise. ti paralizzi. Você é um filho amado, Tu sei un figlio amato di Deus Pai. di Dio Padre Ele te ama. e Lui ti ama. Deus te abençoe. Dio ti benedica. Olhem para mim. Guardate verso di me. Aqui acaba quando termina, amém? Qui finisce quando finisce, amen? Eu já vi que os italianos Ho già visto che gli italiani são sono
realmente diferentes. molto diversi. Ninguém se mexeu. Nessuno si è mosso. Eu já estou atrasado. Sono già in ritardo col tempo. Me dá só mais uns minutos. Datemi solo ancora qualche tempo. Que Deus quer fazer algo na sua vida ainda hoje. Che Dio vuole fare qualcosa nella tua vita ancora oggi. Quando eu estava jogado no chão, Quando ero buttato sul pavimento, aos 13 anos, ai 13 anni, Deus Pai falou 3 coisas para mim. Eu Dio quero Padre ha deixar detto pra 3 vocês. cose a me e voglio dire a voi. Deus Pai falou para mim quem eu era, Dio Padre ha detto chi ero, quem eu não era chi io non ero e quem eu iria me tornar. e chi mi sarei tornato. Nessa noite Deus Pai fala a você. Questa sera Dio Padre Quem parla a você te. é? Chi tu sei? Você é um filho amado. Tu sei un figlio amato. Você é uma filha amada. Tu sei una figlia amata. Ei, Ehi, você não é tu non sei a sua circunstância. le tue circostanze. Você não é aquela traição. Tu non sei quel tradimento. Você não é aquela rejeição. Tu non sei quello che ti Você dà não é dietro. aquele abuso. Tu non sei quell'abuso. Você não é aquelas palavras de maldição. Tu non sei quelle parole di maledizione. Quantos aqui ouviram dos pais Quanti qui hanno sentito dai que genitori você nunca daria nada na vida? che non saresti mai diventato Levante as nessuno mãos. nella vita? Alza la mano. Olha quantas pessoas. Guarda quante persone. Essas palavras nessa noite, Queste parole questa sera elas perdem o efeito. perdono l'effetto. Porque toda palavra lançada, Perché tutte le parole lanciate spiritual, nel mondo o spirituale, inimigo toma posse. il nemico lo prende. Mas hoje, Ma oggi Deus vai quebrar toda maldição. Dio romperà tutte le maledizioni. Foi lançado contra a sua Tutto quello vida. che è stato lanciato contro la tua Vai vita cair por terra, em cadrà nome di per Jesus. terra in nome di Gesù. Há um novo tempo. C'è un nuovo Há tempo, uma nova estação. ha una nuova stagione. Deus não te trouxe aqui por um acaso. Dio non ti ha portato qui per Deus caso. marcou esse encontro nessa noite Dio ha porque portato Ele quer transformar a all'incontro sua realidade. questa sera perché ti vuole Você nunca cambiare. mais será o mesmo, Tu a mai più mesma. sarai lo stesso. Aonde você colocar a planta dos seus Ovunque pés, metti la pianta dei tuoi ali Deus piedi, vai ordenar as bênçãos. lì Dio darà le Aonde você benedizioni. colocar as mãos, Dove metti le mani, Deus vai prosperar. Dio prospererà. Porque mais forte é o que está em você Perché è più forte colui che è in E te con você. e con te do que aqueles di che coloro que querem te parar. che vogliono fermarti. Talvez até hoje Forse fino ad oggi você se definiu tu ti sei definito pela rejeição. per il rifiuto. Rejeição Rifiuto é um episódio è un episodio aonde você foi humilhado, dove tu sei stato umiliato, aonde você foi criticado, dove sei stato criticato, aonde você foi acusado, dove sei stato accusato, aonde você foi invalidado, dove sei stato invalidato, indesejado, presenciou rifiutato. muitas brigas dos pais, Hai visto tanti litigi dai onde você se genitori, sente seguro para o futuro, dove ti senti insicuro del futuro, maltrattato. Rejeição é um episódio Rifiuto é um aonde episódio você foi abusado fisicamente, dove sei stato abusato ou fisicamente o emozionalmente, inferiorizado, che eri inferiore, injustiçado, ingiustiato, non amato, comparato, indiferente, indifferente, privado do básico. che non avevi il basico. Talvez até hoje você se definiu pelo abuso sofrido. Forse fino ad oggi ti definisci per l'abuso Quantas sofferto. palavras, Quante parole, surras, abusi, abandono, abbandoni, tudo isso decorrente de uma rejeição tutto quello da un que rifiuto primeiramente se manifesta emocionalmente, che prima si manifesta emozionalmente, mas no decorrer da sua trajetória ma aqui nel na passare terra, della traiettoria qua vai sulla se terra manifestar si em uma manifesterà disfunção in conjugal, qualcosa che sarà male disfunção nel matrimonio, sexual, nel sessuale, disfunção financeira, nel finanziario. de alguma maneira, In una maniera você vai querer compensar as suas tu vorrai dores compensare i tuoi dolori na comida, nel mangiare, no sexo, nel sesso, no dinheiro nei soldi e tantas outras e in coisas. tante altre aree. Talvez você está dizendo para você mesmo: Forse stai dicendo a te stesso, pastor, eu tive bons pais. pastore, ho avuto i buoni genitori. Só mais um minuto. Soltanto un minuto. Quando os pais são inexistentes, Quando i padri sono inesistenti, os filhos se tornam solitários. i figli diventano Quando solitari. os pais são separados, Quando i genitori sono os filhos se separati, tornam frágeis. i figli si tornano Quando os fragili. pais são rígidos demais, Quando i genitori sono troppo os rigidi, filhos se tornam insensíveis. i figli sono Quando insensibili. os pais são isolados, Quando i padri sono os filhos se isolati, tornam superficiais. i figli diventano Quando os pais superficiali. são superprotetores, Quando i genitori sono troppo protettivi, os filhos se tornam medrosos. i figli si tornano Quando os pais paurosi. são frios, Quando i genitori sono os filhos se freddi, tornam carentes. i figli diventano Quando os pais são carenti. liberais demais, Quando i padri sono troppo liberali, os filhos se tornam inconsequentes. i figli sono Quando os inconsequenti. pais são consumistas, Quando i padri sono os consumisti, filhos se tornam materialistas. i genitori diventano Quando os materialisti. pais são desleais, Quando i genitori sono os filhos infedeli, se tornam rebeldes. i figli si tornano Quando ribelli. os pais são disfuncionais, Quando i genitori sono os filhos se tornam funzionali, codependentes. i figli si tornano Eu não sei dipendenti. onde você se encaixa, Io non so dove tu ti trovi, mas uma coisa eu sei. ma io so. Deus me trouxe aqui Dio mi ha portato qui para ser instrumento na sua per vida essere strumento nella tua e vita curar a sua vida. e guarire la tua Para vita você, a partir de hoje, affinché a partire da oggi viver possa a vivere liberdade do céu la libertà del cielo na terra. nella terra. Nada mais Nient'altro vai bloquear essa intimidade. può bloccare questa intimità. Eu quero chamar os pastores líderes que vão me Voglio ajudar chiamare a le se colocar persone aqui che na sono state frente. separate qui davanti per venire qua. O que vai Pastori, acontecer aqui é leader che muito sono stati forte. separati. Quello che succederà qua è molto forte. Olhem para mim.
Guardate verso di me. Quando chegou o caixão do meu pai, Quando è arrivata la bara di mio padre, eu lembro que quando abriram a tampa do caixão, mi ricordo che quando hanno aperto la porta della bara, pela primeira vez, per prima volta, eu me aproximei do meu pai mi sono avvicinato di mio padre e eu pude tocá-lo nele. e ho potuto toccarlo. E eu passava a mão nos cabelos do meu E pai. io passavo la mano nei capelli di mio padre. Eu tocava no seu corpo. Io toccavo il suo corpo. Nós não sabíamos. Noi non sapevamo. Para ele vir numa posição deitado certinho, Per lui mettersi nella posizione nós tínhamos que sdraiata, autorizar o hospital abbiamo dovuto autorizzare a l'ospedale serrar as pernas, a che potessero tagliare le gambe e a tagliare le braccia, porque ele veio todo torto, perché lui veniva molto storto, lado de ossos. quindi era pieno di ossa. E ali, quando eu estava próximo dele, E lì, quando ero vicino a lui, eu pegava nos braços do meu pai io prendevo le braccia e di mio tentava abrir padre os braços do meu pai. e cercavo di aprire le sue braccia, Só que os braços do meu pai não se solo che le abriam, sue braccia non si aprivano, porque estavam tortos, perché erano storte, duros. erano così rigidi. Mas eu queria pelo menos dar um abraço. Ma io volevo almeno dare un Eu abbraccio. nunca dei um abraço no meu pai. Io non ho mai dato un abbraccio a mio Naquele padre. dia eu queria abraçá-lo. E quel giorno volevo Então eu abbracciarlo. forçava para tentar Quindi abrir io os seus forzavo braços, per aprire le mas sue os braços braccia, do meu pai não se ma le sue abriam. braccia non si aprivano. Então as pessoas me tiraram de perto do caixão. Quindi le persone mi hanno tirato lì da vicino. Horas depois, Alcune ore dopo, o meu pai foi enterrado mio padre è messo giù e eu nunca abracei ele. e io non l'ho mai abbracciato. Anos se passaram. Alcuni anni sono passati. Eu já era pastor de uma grande igreja. Ero già pastore in una grande Já tinha chiesa. 33 anos de idade. Avevo già 33 anni di età. Eu estava numa celebração como essa. Era una celebrazione come Era uma questa. conferência. Era una conferenza. Um amigo meu estava ministrando. Un mio amico stava ministrando E a palavra era uma palavra boa, e la parola era una parola mas molto não tinha bella. me tocado profundamente. Ma non mi aveva toccato Mas no profondamente. término daquela palavra, Ma alla fine di quella parola, ele fez uma pergunta. lui ha fatto una E domanda. aquela pergunta E quella domanda tocou numa ferida ha toccato una que ferita nem eu sabia que eu tinha. che manco io sapevo che avevo. Ele perguntou assim: Lui ha chiesto così: alguém aqui qualcuno qui sente falta do abraço do pai? sente mancanza dell'abbraccio del padre? Naquele momento, In quel momento começou a doer. ha iniziato a farmi male E eu vi que eu sentia falta do abraço. e ho visto che sentivo la mancanza del Então suo eu fui à abbraccio. frente. Quindi sono andato davanti Quando eu abracei o meu amigo, e quando ho abbracciato il mio foi amico como se eu estivesse abraçando o meu pai. è come se io stessi abbracciando mio Deus padre. estava me curando mais uma Dio mi vez. stava guarendo ancora una Ali eu volta. aprendi Lì ho que imparato todos nós, sem exceção, che tutti noi senza estamos em eccezione processo de melhoramento. siamo in processo di A migliorare. cada dia, Ogni Deus giorno vai nos lapidando. Dio ci sta Deus lapidando, vai nos forjando. Dio ci sta Deus vai preparando, nos preparando. Dio ci sta Vai nos preparando, curando ci guarisce para viver. affinché possiamo Il vivere proposito. il proposito. Sabe, hoje eu quero fazer o mesmo aqui. Oggi voglio fare lo stesso qui. Os pastores aqui representam os pais I terrenos. pastori qui rappresentano i genitori terreni, Talvez padri, seu pai biológico, seu fosse tuo padrasto. padre biologico, tuo seu padrigno, avô, quem tuo te criou? nonno. Chi ti ha creato? As mulheres representam as mães. Le donne rappresentano le mamme. Talvez o seu problema não foi com seu pai, mas foi com a Forse sua il tuo mãe. problema non è stato con tuo padre, ma è stato con tua madre. Talvez tudo que você precisa nessa noite é de um abraço. Forse tutto quello che hai bisogno questa sera è di un abbraccio. É o suficiente para te curar. È sufficiente per guarirti. Mas talvez Ma forse você precisa colocar algumas coisas para tu fora hai bisogno di mettere alcune cose fuori e dizer: pai, e dire papà, mãe, mamma, eu quero te liberar perdão por isso, por isso, por voglio isso. liberare perdono per questo, questo e Pelas questo. palavras Per que le eu ouvi. parole che ho sentito. Quero te liberar perdão, pai, pelas traições Voglio liberare perdono per i que tradimenti o Senhor cometeu che com a tu hai minha mãe, fatto con mia madre, pelas surras, per le botte, pelas atitudes, per le attitudini, pela per gli ausência, atteggiamenti, per le assenze, pela falta per la de mancanza amor. di amore. Eu não sei. Io non lo so. Talvez pelo abuso que você sofreu e ninguém Forse sabe. hai sofferto un abuso e nessuno lo sa. Você pode não vir à frente. Puoi anche non venire davanti. Eu volto para o Brasil Io torno in Brasile e continuo vivendo e continuo a o vivere propósito para o qual eu nasci. il proposito per il quale sono A minha nato. vida não muda La mia vita non cambia. se você vir à frente Se tu vieni ou davanti permanecer no o banco. rimani nella tua sedia, Mas a sua muda. ma la tua vita cambia. Deus me trouxe aqui, Dio mi ha portato qui, mas Ele não pode decidir por você. ma non può decidere per te. Ele bate na porta do seu coração. Lui sta bussando sulla porta del tuo cuore. Ele ministra no mais profundo da Lui sua ministra alma, nel più profondo della tua anima, porque Ele quer te curar. perché Lui vuole guarirti.
Deus essa noite está me usando Dio como questa sera instrumento mi sta usando come strumento para tratar você, per trattarti, para curar você, per guarirti, para lapidar você. per lapidarti. Ele quer começar uma nova estação, Lui vuole iniziare una nuova stagione, mas toda estação ma tutte le stagioni tem mudanças. hanno cambiamenti E toda mudança e tutti i cambiamenti gera desconforto. generano. Talvez você está desconfortável Forse tu non sei molto de comodo vir à frente, di venire qui davanti, mas hoje você precisa vencer ma tu oggi hai bisogno di vincere toda mentira, tutte le bugie, todo desconforto. tutto quello che ti porta Toda lì, paralisia. tutto quello che ti ha paralizzato, Você precisa e tu hai bisogno decidir pela cura, di essere porque guarito, a sua cura perché la tua não guarigione mudará somente a sua non história, cambierà soltanto la tua storia, mas mudará a história dos seus ma filhos, cambierà la storia dei tuoi dos figli, seus netos, dei tuoi nipoti, dos seus bisnetos dei tuoi bisnipoti e as próximas e le gerações. prossime generazioni. A decisão está nas suas mãos. La decisione è sulle tue mani. Ninguém é obrigado a nada, Nessuno è obbligato a niente, mas o convite está feito. ma l'invito è stato fatto. Ao som dessa canção, Mentre suona questa lode, eu quero te convidar voglio invitarti a sair do seu lugar a uscire dal tuo posto e abraçar e abbracciare dos pastores, uno dei pastori, dei representando ragazzi o pai terreno, che stanno rappresentando il ou padre, uma das pastoras, o una delle donne representando a mãe che stanno rappresentando terrena. la madre. Chore se tiver que chorar. Piangete se avete bisogno di Grite piangere, se tivesse urla que se hai gritar. bisogno di urlare. Nós estamos em um ambiente seguro. Noi siamo in un ambiente sicuro, Aqui o choro é seguro. qui il pianto è sicuro. Fique à vontade. Potete venire avanti.